Eu sei que esse assunto de Ciro e Gregório já está manjado, mas ainda vejo um monte de gente dizer no Twitter que se a fonte utilizada pelo programa estava errada, então a responsabilidade não é do Greg News, e sim da fonte, sendo que na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque senão, eu vou dizer que a Terra é plana, colocar como fonte o Olavo de caralho, que o diabo tenha, e pronto. Mas seja como for, o caso aqui é outro, já que, para a grande maioria das mentiras contadas no Greg News, não foi uma questão de citar fontes mentirosas, mas sim de manipular as fontes mesmo. Em alguns casos, inclusive, contaram uma mentira, apontaram uma fonte, mas a fonte não apoia aquilo que eles disseram. Colocaram uma fonte só por colocar. Então eu vou mostrar os trechos do programa, que tem mentiras ou algum comentário estilo se fazendo de morto para comer o cu do coveiro, e vou contestá-los mostrando a fonte citada. E aí tu vai ver se o que o Gregório falou condiz com o texto da fonte ou não. Isso pro programa original que foi exibido em 14 de maio. Eu não vou abordar o terrorismo do Gregório no Twitter, nem a palhaçada dele na live com Ciro, e nem a errata que ele corrige uma mentira contando uma outra mentira. Na descrição desse vídeo tem um índice com links para cada parte específica que eu vou abordar aqui. Agora vamos finalmente começar. Todas essas ideias são ótimas. Muitas delas, inclusive, a gente fala delas aqui no Greg News. Tanto que uma crítica que a gente sempre lê por aqui é: faltou falar do PND. Por quê? Porque o Ciro já falava isso antes. Hashtag prefiro o Ciro. Sim. Só que muita gente já falava de muitos componentes do PND antes do Ciro. Tinha outra pessoa, por exemplo, que também defendia medidas anticíclicas um pouco antes do Ciro, que era o economista John Maynard Keynes. E não à toa chamam essas medidas anticíclicas medidas keynesianas e não gomesianas. Porra, vim querer dizer que quem inventou o keynesianismo foi o Keynes e não o Ciro. Mas a questão é que o grande mérito não é pegar uma boa ideia que já existe há séculos. A grande questão é implementar o negócio e explicar como vai financiar as medidas do seu projeto. Isso é o que interessa. Não essa palhaçada de quem criou o quê. Tampouco foi Ciro que inventou o imposto sobre lucros e dividendos. Olha o que ele disse. Tampouco foi Ciro que inventou o imposto sobre lucros e dividendos. O Ciro nunca falou que inventou o imposto sobre lucros e dividendos. Ele simplesmente, o que ele fala é que ele aplicou no governo Itamar, e aí depois veio Fernando Henrique, revogou. Lula manteve revogado, e daí pra frente todo mundo manteve revogado. Uma coisa é a parada tá na Constituição desde sempre, outra é alguém aplicar. Brasília, por exemplo, tá na Constituição desde 1820 e tal, e só o Juscelino que executou. Aí agora vai dizer o quê? Que o... Ah, não vale, porque já estava na Constituição. Juscelino não vale de porra nenhuma. Porra, até porque é muito mais fácil colocar uma coisa na Constituição do que colocar para executar, né? Tem um monte de coisa na Constituição que não é feita só por isso. Não foi, já existia inclusive no Brasil, desde 88, até que Fernando Henrique revogou. Agora o Gregório passou atestado de burro. Estava na Constituição de 88 até que o Fernando Henrique revogou. Ou seja, ele está ensinando o quê? Que começou a ser aplicado desde 88 e só o Fernando Henrique que revogou? Não, isso não é verdade. Vamos ver aqui o próximo. Eu não vou votar no Ciro porque eu acredito que não existiria a menor chance dele implementar esse projeto ambicioso, do qual ele tanto se orgulha, com a base política que ele tem articulado. Essa é mais uma prova de que o Gregório ele apenas finge que leu o livro do Ciro. Porque em todo lugar que o Ciro vai, ele fala sobre o plano dele para ter a tal da governabilidade, que é basicamente através de um realinhamento do Pacto Federativo. Ou seja, os estados estão todos quebrados, tudo endividado, então a ideia do Ciro é chegar com os governadores, prefeitos e renegociar as dívidas dos estados e através daí conseguir o apoio. E por tabela conseguir o apoio dos deputados, já que eles estão muito vinculados aos governos dos seus estados e prefeituras, etc. Isso foi o resumo do resumo, vou deixar o link na descrição onde o Ciro explica melhor sobre isso. Mas a grande questão é, o Gregório tem todo o direito de achar que o Ciro não vai conseguir governar, mas que ele pelo menos emita uma crítica à estratégia do Ciro, que de novo ele declara em todo lugar, inclusive no livro que o Gregório supostamente leu. Mas não, ele só fala, ele não vai conseguir com essa base que ele tem. Ok, mas explica então por quê. Explica, dá um argumento. Mas não, é só um monte de frase feita que ele fala fazendo umas caretinhas e acha que vai convencer alguém com isso. E falando em base aliada, compara aí a galera com qual o Ciro está aliado com o pessoal com que o Lula está aliado e me diz com qual desses dois grupos vai ser mais difícil de fazer alguma coisa. Até porque o Lula está se metendo com a galera que colocou ele na cadeia, que fez impeachment na Dilma, o próprio Temer foi parar na prisão também. É com essa patota aí que o Lula está se metendo de novo. E o Gregório vem dizer que ele desconfia da base do Ciro. Tomando seu cu, né? Bom, a próxima aqui. E eu nem vou falar do cabo Daciolo. Daciolo que assumiu a campanha do Ciro dizendo que, aspas,
o Espírito Santo começou a me incomodar para ir orar com Ciro. Eu gosto da ideia do Espírito Santo incomodando Daciolo. Ô, Daciolo, tu conhece o Projeto Nacional de Desenvolvimento, Daciolo? Já ouviu falar no PND, Daciolo? Mas até faz sentido se parar pra pensar que o Espírito Santo, dentro da Trindade, ele é a terceira via. O Deus do Velho Testamento, ele é bolsonarista. Jesus distribuiu pão, transforma água em vinho, é claramente petista. E o Espírito Santo, que ninguém tem direito onde está, é sinista. Esse jogo de alianças não é só meio baixo astral, não. O cara que ganha voto pro Lula. O Brasil é majoritariamente cristão, né? Seja católico, protestante, majoritariamente cristão. E aí o cara vem falar uma porra dessa de que Deus é bolsonarista, isso para um eleitorado de esquerda, né? Que ele tá avisando aqui. Deus é bolsonarista, Jesus é petista e o Espírito Santo é a terceira via. Ninguém sabe onde tá, sei lá o que, é cirista. Eu não me ofendo com esse tipo de coisa, mas eu sei que tem um monte de gente que sim. Então tem que escolher. Eu defendo totalmente esse tipo de piada. Os meus episódios preferidos, inclusive, do Porta dos Fundos são os religiosos. E o especial de Natal deles eu acho muito bom. Porém, uma coisa é uma sátira, uma obra de ficção, não que não possa ser sujeita a crítica, mas é totalmente diferente de debochar diretamente da fé de uma pessoa. Aí ele vem reclamar do Ciro se aliar ao Cabo Daciolo, que nunca fez mal a ninguém, pelo contrário, já foi até preso por promover greve, sempre se engajou em causas populares. Aí observa, o religioso com quem o Ciro se alia é o Cabo Daciolo. Já o Lula, para quem esse imbecil aqui está pedindo voto, está aliado com um sujeito que inclusive se declara como ex-gay, mas é contra a criminalização da homofobia. E promove essas merdas de cura gay e o caralho. Aí depois tentou se justificar, dizendo que o Daciolo comparou homossexuais com assassinos e não sei o que. Enfim, tentou deturpar uma declaração do Daciolo, o que só serviu para ele se comprometer mais ainda e deixar escancarada a sua desonestidade. Vamos ver o resultado dessa brincadeira dele. Peguei aqui um print. Obrigada por hoje. Consegui várias pessoas que passaram a apoiar Ciro hoje junto comigo aqui na minha cidade. E tenho que agradecer a você que conseguiu ofender todas elas enquanto ele demonstrou empatia na resposta dele. Meus sinceros agradecimentos. Aí outro aqui. Vi o mesmo por aqui. Amigos evangélicos comentando a forma como Ciro defendeu o Cabo Daciolo. Outra. Rapaz, gente do meu grupo de amigos de infância da igreja que ainda estavam em dúvida, até meu boy lulista, hoje se comprometeu a votar no Ciro. Meus sogros, ex-bolsonaristas, vão adorar quando assistirem. Aí outro aqui. Também achei o mesmo. Gregório foi um baita cabo eleitoral às avessas. No deboche contra o Espírito Santo, então... ali foi um gol de placa. Só que gol contra, né? E tem mais aqui, ó. Vi o vídeo do Gregório e apesar de ateu, no meu entender, acho que ele extrapolou todos os níveis e cometeu crime de intolerância religiosa. E agora Henri Bugalho faz apologia à atitude de Gregório, que também seria crime tipificado no artigo 287 do Código Penal. Considero esse vídeo do Henri Bugalho ainda de mais baixo nível do que o do Gregório do Vivier. Pífio para dizer o mínimo. Outro. Eu gosto do Ciro e gosto do Gregório. E sim, o Gregório não deveria ter rido sobre a fé do Cabo Daciolo. Esse discurso aproxima ainda mais os evangélicos do Bolsonaro. Sugiro assistir uma reportagem da BBC que fala por que os evangélicos deram 70% dos votos ao Bolsonaro. E aqui só um exemplo de uma matéria que saiu em um site religioso. Gregório do Vivier zomba da Trindade em crítica a Cabo Daciolo. Então realmente não pegou nem um pouco bem dentre o público mais religioso. Como eu já disse, os meus episódios preferidos do Porta do Fundo são os religiosos. Porém, uma coisa é o cara fazer humor de uma forma livre, descomprometida, doa quem doer. Outra coisa é ele tentar atrair eleitores para um candidato em um país majoritariamente cristão, fazendo piadinha sobre a Santíssima Trindade. Realmente não foi uma jogada nem um pouco inteligente. Como disse aquele comentário lá, foi um belo de um gol de placa, né? Só que contra. Bom, vamos ao próximo erro mentiral. E é por isso que é difícil de acreditar que esse plano seja mais do que isso, um plano ou um projeto. Aliás, não é nem exatamente um plano ou um projeto de governo, porque planos de governo, eles normalmente refletem as visões de todos os envolvidos numa campanha. Então, é um livro mesmo, autoral, sim, assinado pelo Ciro, por mais ninguém, e que por isso mesmo dificilmente viraria realidade. Até porque para transformar uma ideia em realidade, num país pluripartidário e continental, tem que ter muita negociação, muito diálogo, que é tudo aquilo que o Ciro mais parece ter dificuldade de fazer. Para quem gosta do Ciro, isso parece bom, porque a pessoa pensa, ele é assim, ele fala o que dá na telha, ele não tem papo na língua, ele não tem medo de dizer o que pensa na prática. O que dá para observar é que o Ciro não consegue construir uma aliança sólida, duradoura. O Ciro já mudou de partido 7 vezes e saiu atirando para todos os lados em quase... Tá, antes de entrar nisso de partido,
Ele começa dizendo que não é um plano, é só um livro de autoria própria. Porque um plano tem que ter as ideias de todo o grupo que está envolvido. Então esse idiota não leu a porra do livro e está falando merda só pelo prazer de falar merda. Porque no livro o Ciro diz que aquilo ali é o resultado de mais de 10 anos de debates com profissionais, com estudiosos, com intelectuais e com pessoas do povo mesmo, de comunidades, pessoas da igreja, de todos os setores. E o Ciro tem uma equipe grande que trabalha com ele, são mais de 100 pessoas que o assessoram. Além disso, o Ciro foi governador, prefeito, ministro 2 vezes, e em todos esses cargos ele conseguiu executar os seus projetos. Inclusive, quando ele foi, por exemplo, ministro do Lula, ele só aceitou entrar se pudesse executar a transposição do Rio São Francisco, que é uma coisa que já está rolando desde o tempo do Império. Mais uma coisa que não sai do papel nunca. Com o Itamar, ele colocou medidas, vamos dizer, impopulares para os banqueiros. Ele acabou lá com aquela farra do Banespa. E nem por isso ele deixou de ser convidado para trabalhar no governo seguinte. Ele ficou até o final do governo Itamar e não foi para o governo Fernando Henrique porque ele não quis, conforme consta no próprio livro do Fernando Henrique. Ou seja, o Ciro conseguiu fazer coisas que eram impopulares dentre o baronato. As medidas deram certo. No Ceará, ele chegou a ser premiado na ONU por um programa de combate à mortalidade infantil, que teve bastante êxito. Trouxe a Grendene para o Ceará. Eles têm, se eu não me engano, 3 fábricas lá. E é o maior exportador de calçados do Brasil. Bom, aqui de acordo com o próprio El País, não é o Clarim do Ceará, é o El País. Sobral, no Ceará, é um exemplo estudado por outros prefeitos de como uma cidade salta do final do ranking nacional do ensino básico para os primeiros lugares. Então, a pergunta que eu faço é, para realizar esse monte de coisa aqui que eu mostrei, dentre outras, né? Não é necessário diálogo, governador não precisa de diálogo, prefeito não, ministro não. Só na presidência o cara precisa de diálogo, né? Isso aqui tudo o Ciro resolveu como, então? Enfim, é totalmente infundada essa afirmação do Gregório de que o Ciro não sabe negociar, não sabe dialogar, o cacete. Tirou totalmente do cu. Tanto é que ele não mostra argumento nenhum prático de, em algum momento, em algum cargo público, o Ciro não ter conseguido fazer alguma coisa por ter faltado diálogo. Cadê? O Gregório não mostra nenhum exemplo. É só falácia em cima de falácia. E, além disso, eu mostrei esses exemplos para provar que o plano do Ciro não é uma ideia que surgiu na cabeça dele do nada, uma abstração, uma poesia. O cara tem experiência tocando projetos em todas essas áreas que eu mostrei aqui, e com bastante sucesso, e com base nessa experiência, somada a estudos, pesquisas de outras coisas feitas por aí, o cara monta um plano, e esse imbecil vem querer jogar tudo fora, só porque ele inventou que o plano do Ciro não pode prestar. De novo, o Gregório ele não apresenta nenhum argumento. Ele só tira a frase feita do rabo e acha que o Greg News é um programa sério. Inclusive, trocou de partido, né, como o Gregório já estava falando aqui nessa parte que eu pausei. Como o Ciro diz, trocou de partido para não trocar de princípios. Lembra, por exemplo, como o PSOL surgiu? Era um grupo de membros do PT que não concordava com a reforma da Previdência, porque ela era prejudicial ao trabalhador, e aí então foram expulsos do PT, formaram o PSOL. E aí vai dizer que eles pularam de partido porque são destemperados, não sabem fazer aliança? Ele fala que o projeto do Ciro não tem como ser executado, então é melhor não elegê-lo. Mas ele quer eleger um cara que sequer tem projeto? Que porra de sentido tem isso? Ciro já mudou de partido 7 vezes. E saiu atirando para todos os lados em quase todas as vezes que saiu. Quando ele foi eleito a primeira vez deputado estadual, ele era do PDS. Sim. Legenda criada em substituição ao Arena, que era o partido oficial da ditadura. Mas Ciro jura que ele nunca se identificou com o Arena. Ele só se filiou ao PDS porque era o partido do pai dele. Ele não queria comprar uma briga familiar. Sim. Ele fez tipo você, né, que tira o boné do MST para não causar no Dia das Mães. Bom, e simplesmente falou para não criar um climão com o pai. A grande questão é que o Geisel baixou lá o chamado pacote de abril, que obrigava os eleitores a votar apenas em um partido. Então não importa o cargo, se vai ser prefeito, deputado, o que for, tem que ser tudo do mesmo partido. Então, o pai do Ciro já era do PDS e estava se candidatando. Então, para o Ciro também se candidatar por outro partido, isso ia dar merda, porque os dois estavam se candidatando na mesma cidade, né? Então, quem quisesse votar nos dois, não ia poder. Se quisesse votar no pai, não ia poder votar no filho. Se quisesse votar no filho, não ia poder votar no pai. Então, eles teriam que ser do mesmo partido. Então, era mais fácil o Ciro, que ia se filiar pela primeira vez, entrar no partido do pai dele, em vez de fazer uma manobra para o pai dele sair do partido e ir para outro. Mas, o Ciro, de cara, ele deixou claro que isso seria só para a eleição, e fizeram lá o tal do chamado voto camarão. O Ciro explica melhor isso
no React dele, eu vou deixar o link na descrição. Pouco tempo depois, o Ciro saiu do PDS e foi para o MDB, que é a partido da oposição à ditadura. Só que já chegou atirando contra o então governador do Ceará, Gonzaga Mota, que era do MDB como ele. Sim, Ciro, ele é autocrítica de todos os partidos que ele já fez parte. E, naturalmente, ele acabou ficando pouco no MDB e foi indo para o... Conforme ele mostra aqui na tela dele, o Ciro entrou em 83 e saiu em 90. Ele fala que ele ficou muito pouco no PMDB. Foram 7 anos. PSDB, rapidinho. Foi enquanto estava no PSDB que Ciro ocupou o seu primeiro cargo nacional, sendo ministro da Fazenda durante o governo Itamar, no início dos anos 90, ajudando a implementar o Plano Real. Ele ficou só 4 meses no ministério. Depois de várias declarações polêmicas, ele foi afastado do governo Itamar, uma vez que o PSDB entendeu que o seu temperamento estava atrapalhando a imagem do governo às vésperas da eleição do Fernando Henrique. Fora que o Brasil... Observa a fonte que ele colocou aqui. Esse idiota que se gaba de ter fontes, né? Mesmo as fontes sendo merda, mas aqui nem isso tem. Olha só. Ele está falando que o Ciro foi afastado do governo Itamar. E olha a merda de fonte que ele coloca. A fonte é: o destempero verbal de Ciro, porém, começou a fazer a atuação do ministro ser questionada por políticos e empresários. Sem falar na própria equipe que comandava. Cadê dizendo aqui que ele foi afastado? Outra coisa aqui, como eu já falei antes, aqui ó, em sua primeira semana à frente do Ministério da Fazenda, na primeira semana. Por isso que o pessoal fala, foi só 4 meses. Sim, 4 meses, mas o cara fazia as coisas acontecerem. Então, na sua primeira semana à frente do Ministério da Fazenda, Ciro determinou ao Banco Central a intervenção do Banespa. No dia 29 de dezembro de 94, Malan atendeu. Então é claro que o cara vai comprar briga com o empresário, fazendo esse tipo de coisa. É que o Gregório está acostumado com gente como o Lula, que não cria atrito, mas em compensação deixa todo mundo roubar à vontade. Ele mesmo não rouba nada. Não sou quem sou eu para dizer que o Lula roubou alguma coisa. Mas que o cara deixa roubar, porra se não deixa. Voltando aqui. Entendeu que o seu temperamento estava atrapalhando a imagem do governo às vésperas da eleição do Fernando Henrique. Fora que o Brasil precisava de uma moeda estável. E o Ciro não é exatamente, como é que eu vou dizer, estável. A gente, na época, estava implantando o real e o cara ficava distribuindo cruzados. Desculpa, quando estava se plantando o real, o cara distribuía cruzados. O Ciro foi um dos criadores do Plano Real. O próprio Itamar declara que o Ciro foi fundamental para o sucesso do Plano Real. Aí ele vem dizer, o Brasil precisava de uma moeda estável e o Ciro não é estável. Porra, vai estudar, caralho. Depois disso, o Ciro meio que subajuda da pública. Ele foi para Harvard ser pesquisador, visitante na Faculdade de Direito de Harvard. Sim. E a gente checou e ele foi mesmo, provavelmente, conseguindo a proeza de ser o único político brasileiro que foi para Harvard e não era mentira. Que para mim Harvard era meio que um esquema de pirâmide, assim. Então, gente, acho que não existe, não. Mas ele provou, deve ter foto lá, ele realmente foi. E lá ele virou pupilo do filósofo Mangabeira Unger, brasileiro que deu aula por décadas na universidade. Depois de 2 anos, o Ciro voltou ao Brasil e foi contratado pelo BIT. Não só o Mangabeira Unger deu aula lá por décadas, como ele foi o mais jovem professor a lecionar em Harvard. Inclusive o Obama foi aluno dele. O cara saiu do ministro da Fazenda para Harvard, onde ele ficou 2 anos e voltou para trabalhar no Beach Park. Provando que o ensino norte-americano não te garante grande coisa. A passagem do Ciro no Beach Park também não faz muito sentido. Segundo um dos sócios do Beach Park, o Arialdo Pinho, o Ciro deu uma estrada de presente para o Beach Park quando ele era governador, além de ter ajudado a empresa com publicidade. Quando voltou de Harvard, Arialdo diz que o Ciro foi trabalhar no parque aquático ganhando um salário de R$10 mil por mês, que era, na época, os R$10 mil. Era mais do que ganhava um deputado federal na época. O Ciro nega ter recebido esse dinheiro e o próprio Arialdo já mudou de versão algumas vezes. Mas segundo a Folha e a Piauí, Ciro, na época, andava por aí com um Audi A6 do Beach Park, que segundo afirmou Arialdo, teria ficado com ele, inclusive, com o Ciro no final do trabalho. Bom, então basicamente ele alega que o Ciro deu uma estrada para o Beach Park e depois ganhou um emprego na empresa. Ou seja, uma troca de favores. Bora ver o que diz aqui no próprio texto que o Gregório usou como fonte. O parque fica a 22 km da capital e até antes do governo Ciro só havia uma estrada de terra até lá. E ela foi asfaltada, facilitando o acesso dos turistas. Aí o Arialdo, dos sócios do Beach Park, disse: o Ciro deu de presente essa estrada. Bom, o fato do Ciro ter asfaltado uma estrada e o cara falar que ganhou de presente uma estrada já joga pro caralho essa afirmação dele, né? Parece que ele construiu uma estrada que foi especialmente feita pro Beach Park, mas não. Só asfaltou uma estrada que já estava lá. De novo, no meio de um monte de estrada, mais de 3.600 km, que ele revitalizou. Bom, sobre o carro, o Gregório faz toda uma história, mas aqui mesmo fala que o Ciro afirma que presta serviços para o parque e que o carro faria parte da remuneração dos serviços. Aí que diz, o Arialdo Pinho conta uma história diferente. Segundo ele, o carro era parte da remuneração de Ciro quando ele era diretor estratégico. Bom, o Ciro está dizendo que o carro ia fazer parte da remuneração. O Arialdo está dizendo que também
faz parte da remuneração. Então aqui diz que ele conta uma história diferente, mas para mim, qual é a diferença? Os dois estão falando que o carro serve de remuneração. Enfim, tá aqui na tela se quiser ler. Mas de qualquer forma, aqui tem uma explicação que não consta na explicação do Gregório. Porque o Gregório não fala dessa história do Ciro trabalhar e ter créditos e depois pegar o carro como parte desse crédito. O texto aqui, se observar, é relativamente longo, tem bastante detalhes, mas o Gregório faz questão de soltar só umas frases assim, super confusas, ao invés de manter o seu foco em esclarecer o assunto. Bom, não entrei muito em detalhe aqui, porque o próprio Ciro conta essa história lá no seu vídeo de resposta ao Gregório, que o link está na descrição. Então eu não vou simplesmente repetir aqui o que ele falou, eu já dei uma ideia aqui da manipulação que o Gregório fez na fonte. Só uma coisa, acho engraçado que o Ciro, depois de ter sido ministro da Fazenda, governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, o melhor que ele conseguiu fazer de cambalacho foi dar uma estrada de presente para depois receber em troca um emprego de 10 mil reais. Caramba, alguém já viu o político fazer algum acordo onde ele receba como benefício depois um emprego de 10 pau por mês? Só para dar um parâmetro, o Ciro, no setor privado, ele já foi presidente da Transnordestina, foi um dos diretores da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, onde o salário dele era de 250 mil por mês. E ninguém fala sobre algum esquema que ele fez, algum acordo imoral que deu a ele esses cargos. Não, ninguém fala sobre isso. Mas o cara vem falar aqui de um trabalho de 10 mil reais só pelo fato do Ciro ter asfaltado a estrada que dava acesso ao Beach Park. Sendo que não foi só essa estrada que o Ciro reformou. Foram mais de 3.600 quilômetros de estrada no total. E é claro que a estrada que dá acesso ao Beach Park seria atendida, né? Já que era o maior parque aquático da América Latina. Quer dizer, ser o maior da América Latina não deve querer dizer nada também, porque pro Gregório pelo menos não, pelo que ele falou, de que adianta estudar em Harvard e depois pegar um emprego no Beach Park. Bom, mas isso aqui não deixa de ser um bom sinal, porque se o melhor que o Gregório conseguiu encontrar de coisa estranha no histórico do Ciro, né, para comprometê-lo, para pintá-lo de bandido, foi isso aqui, e que não tinha nada demais, conforme o próprio texto que o Gregório usou de fonte mostra, então realmente significa que a gente pode votar no Ciro sem medo, né? Quanto a esse aspecto aqui. O partido de Ciro, logo que voltou dos Estados Unidos, ele publicou um livro criticando o governo do seu próprio partido. Disse que o governo do Fernando Henrique era confuso, sem projeto do Brasil, e criticou o jeito negociador do Fernando Henrique. Mas peraí, o cara acabou de falar aqui, disse que o governo do presidente Fernando Henrique é confuso, sem projeto para o Brasil, e que a maioria dos ministros parece não ter tesão para enfrentar e resolver problemas. Aí o que ele fala? Criticou o jeito negociador do Fernando Henrique. Disse que imaginar que vamos transformar o Brasil, tendo como mecanismo de transformação só o diálogo, a tolerância, a transigência, é pedir para fracassar. Sim, parece que o conflito pro Ciro não é um acidente, é método. Como diz a oração de São Francisco, né? Onde houver ódio, que eu leve o rojão. Ele não está dizendo que diálogo, tolerância e transigência são um problema. Ele está falando que só isso não basta. Eu fui aqui na nota falar sobre isso, e ele fala que, por exemplo, o presidente fez uma proposta para a reforma. Mas, logo de saída, o governo negociou e a proposta não saiu com a profundidade desejada. Ou seja, o Fernando Henrique saía conciliando de cara, já ia abrindo as pernas. E ok, isso não gerava conflito, mas também não gerava resultado. Ou seja, fazia exatamente igual ao Lula. Não entrava em conflito com o setor bancário, né, pelo contrário, mas em compensação era cobrado do povo uma taxa de juros insustentável. Daí o Ciro foi candidato à presidência novamente em 2002. Na época, ele mais uma vez defendeu o conflito, dizendo numa entrevista que queria que a campanha de 2002 fosse de baixo nível. Ele falou mesmo, aspas, baixo nível. Sim, segundo ele, campanha de alto nível só interessa a picareta. Faz todo sentido. Pela teoria do Ciro, se em 89 o Lula tivesse chamado o Collor de, abre aspas, playboy safado e cheirador de cocaína, fecha aspas, ele teria ganhado a eleição. E talvez tivesse mesmo, mas hoje... Bom, então vamos ver aqui o que diz no texto da Folha. Ciro defendeu uma campanha eleitoral de baixo nível. Segundo ele, campanha de alto nível só interessa a picareta. Ciro afirmou que o Lula teria vencido as eleições de 89 se tivesse chamado Collor de playboy safado cheirador de cocaína. Ok, até aqui está tudo condizente com o que o Gregório disse. Mas observa. Segundo Ciro, Lula deveria ter partido para o ataque pessoal quando Collor, no último debate, antes do segundo turno, o acusou de ter pressionado uma ex-namorada a fazer aborto. Então, não é que ele tenha dito que o Lula deveria chegar lá e xingar o cara. Não, o que o Ciro estava defendendo é que o Lula deveria contra-atacar. Playboy safado cheirador de pó é só um exemplo. O fundamental era atacar de volta, em vez de reagir na defensiva como o Lula fez. E a Folha aqui está até pegando leve com o Collor, porque o que ele fez não foi simplesmente acusar o Lula de ter pressionado uma ex-namorada a fazer aborto. Segundo é mostrado aqui no próprio site do Lula, foi exibido esse vídeo aqui no programa eleitoral do Collor,
Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver. E nesse vídeo, a ex-namorada do Lula afirma que, depois de engravidá-la, ele ofereceu dinheiro para que ela fizesse um aborto. E além disso, ele não reconheceu a criança. Aí ela fala que não posso apoiar um homem que acabou com a minha vida. E tem mais do que isso nesse vídeo, ela ainda acusa o Lula de racismo. Ela fala que quando estava vendo televisão e aparecia algum ator negro na novela, que o Lula se incomodava com isso, coisa e tal. Ou seja, foi nesse nível aqui o ataque do Collor. Inclusive, playboy safado cheirador de pó ainda é um xingamento super leve comparado com a ofensa aqui que o Collor proferiu contra o Lula, né? E aqui, seguindo o texto, a Folha confirma que, para analistas, o mau desempenho do petista no confronto foi fundamental para interromper a trajetória de crescimento da sua candidatura, o que corrobora para o que o Ciro falou, que a reação do Lula não foi adequada e contribuiu para que ele perdesse a eleição. Aí aqui o Ciro fala: Collor baixou o nível, e ele é que tinha rabo de palha. O Lula não tinha, mas quis manter o alto nível e se ferrou. Segundo o Ciro, campanha de baixo nível não implica falta de educação nem violência, significa ter uma linguagem popular e expor os candidatos acusados de qualquer crime ou má conduta. A campanha deve revelar tudo para o povo. Aí aqui no final, na sua opinião, a exposição dá condições para que o eleitor conheça melhor os candidatos e se previna contra fraudes e picaretas. Então, resumindo, o Ciro chama de campanha de baixo nível aquela onde o candidato vai usar uma linguagem popular e vai expor crimes e má conduta do adversário. E o que ele chama de alto nível é uma atitude como a do Lula que, mesmo tendo sido atacado, não atacou de volta o Collor. Sendo que, como diz o Ciro, Collor já era todo sujo e o Lula não tinha rabo de palha como ele. E aí o Ciro fala que campanha de alto nível beneficia picaretas, porque foi o que aconteceu nesse caso, por exemplo. Devido à falta de contra-ataque do Lula, a imagem do Collor continuou imaculada, né, perante o povo pelo menos, e só quem se ferrou foi o Lula. Então, tá tudo aqui, tá tudo bem explicado, contextualizado. Quanto à ideia do Ciro de que o Lula deveria chamar o Collor de cheirador de pó e tal, percebe que faz toda a diferença falar isso sem esclarecer o que aconteceu, né? Que isso seria uma resposta ao ataque do Collor ao Lula sobre a história do aborto lá. Mas observa aqui, bem no começo desse trecho, o Gregório já deixa claro qual é a imagem que ele quer pintar do Ciro aqui na marra, quando ele fala isso aqui. Na época, ele mais uma vez defendeu o conflito. Então, tu percebe aqui que ele fala que o Ciro estava defendendo o conflito. E aí depois ele mostra só a ideia do Ciro, do Lula atacar Collor, sem explicar que isso era uma resposta àquele ataque escroto do Collor. Portanto, tudo que ele disse, sim, está lá na fonte. Porém, todas essas omissões que ele fez passam uma ideia sobre o caso diferente do que o que foi reportado pela fonte que ele consultou. Lula, depois disso, ganhou as eleições de 2002 e 2006 e levou o Ciro para o governo. Primeiro, o Ciro foi ministro da Integração Nacional e cuidou da transposição do Rio-São Francisco. Ele saiu do PPS quando o partido rompeu com o Lula e se abrigou no PSB, então, um partido. Então vamos lá, ele começa dizendo que o Lula foi eleito em 2002 e 2006 e que o Ciro participou com ele do governo. Agora sobre a história do PPS. Em dezembro de 2004, o PPS decidiu sair da base do governo de Lula e entregar seus cargos, dos quais o mais importante era o do Ciro, ministro da Integração. Ou seja, o PPS ia romper com o governo e queria que todo mundo que fizesse parte de algum cargo do governo saísse fora. Então aqui diz, a decisão era cristalina, ou o Ciro saía do partido ou do ministério. E ele não queria fazer nenhuma das duas coisas. Como o Ciro resistia a cumprir a decisão partidária, o PPS resolveu desligar o então ministro do partido e dissolver o diretório cearense, comandado por aliados dele. Então, resumindo, o Ciro estava lá no partido, estava trabalhando no governo Lula como ministro da Integração Nacional, e aí, de um dia para o outro, bem no meio do mandato, faltando quase 2 anos ainda de governo, o partido diz para o Ciro, olha só, sai daí, abandona esse cargo, porque agora a gente é a oposição do Lula. E aí o Ciro responde que não quer sair do ministério e é expulso do partido. Aí eu pergunto, isso tem alguma relação com aquilo que o Gregório falou sobre a saída do Ciro dos partidos? Que foi... Na prática, o que dá para observar é que o Ciro não consegue construir nenhuma aliança sólida, duradoura. O Ciro já mudou de partido 7 vezes. E saiu atirando para todos os lados em quase todas as vezes que saiu. Quando ele foi eleito a primeira vez. Então, nesse caso, o Ciro rompeu a aliança, né, foi expulso do partido, porque queria terminar o seu mandato no governo Lula. Aí eu pergunto, ele foi sensato em querer finalizar o mandato que ele começou de ministro, ao invés de largar no meio de uma forma irresponsável? Ou certo seria ele ter feito isso para ficar de bem com o partido? Aí, de novo, é o que o Ciro fala sempre, mudar de partido para não ter que mudar de princípios. E como nesse caso, o problema do Ciro com o seu partido foi o fato dele querer continuar o seu mandato no governo Lula, aí não era interessante para o Gregório apontar esse detalhe, né?
Ele quer manter aqui essa ideia fixa de que o Ciro troca de partido sempre porque ele compra confusão para todo lado, não sabe compor alianças e coisa do tipo. Mas na hora de apresentar argumentos, né, fazer análises da saída do Ciro dos partidos para comprovar o que ele está dizendo, aí isso ele não faz. Aí ele fica fazendo piadinha com risada de fundo. No segundo mandato do Lula, o Ciro saiu do Ministério e foi candidato a deputado federal, se elegendo com enorme votação. Em 2014, o Ciro apoiou de novo a Dilma para a presidência, dizendo que a Aécio ou o Eduardo Campos seriam piores que ela e tinha nojo do discurso ambientalista de Marina Silva. Agora me digam se eu tenho razão ou não de excomungar esse imbecil. O título é: Ciro Gomes diz que discurso de Marina Silva inspira nojo. O ex-ministro Ciro Gomes disse ter nojo e pavor do discurso simpatiquinho, mas mentiroso de Marina Silva. A palavra ambientalista nem é mencionada. Bom, então para começar, bastaria o Gregório ter se alfabetizado, ou a sua equipe, para perceber aqui nas duas primeiras linhas que o problema era a mentira. Não era o discurso ambientalista de uma forma geral e nem a Marina. Tá, mas o que era mentira? Bom, conforme tem aqui uma outra citação do Ciro, a Marina desconsidera que o agronegócio brasileiro paga a conta do nosso país. Tenho nojo desse tipo de discurso, que é simpatiquinho, mas é mentira. E aqui mais a gente diz: Marina ligada à área ambiental é vista por setores do agronegócio como adversária de seus interesses e é alvo de críticas do setor. Então a questão aqui não é que o Ciro babe ovo do agronegócio, mas eles têm um papel importante na economia, né, já que o Brasil exporta basicamente soja, carne, milho e outros produtos primários. Portanto, para ele tem que haver um meio termo na forma de se lidar com o agronegócio, de forma a nem babar ovo dessa galera, mas também não perder a mão e virar inimigo deles de uma vez, que aí a coisa vai ser pior. É esse meio termo que o Ciro estava cobrando da Marina no seu discurso, já que ela não é uma ativista do Greenpeace, ela é uma política. Bom, mas a grande questão é que o Ciro e a Marina se dão bem, eles sempre se deram muito bem, trabalharam juntos, né, no projeto lá da transposição de Rio São Francisco, os dois foram muito importantes. Então, o grande foco desse debate não é uma picuinha que não existe entre eles, e sim essa questão do agronegócio. Então, eu recomendo que tu dê uma olhada no vídeo do Ciro que ele fez em resposta ao Greg News, onde ele explica esse contexto em mais detalhes. Aproveitando o ensejo, é curioso que pessoas ligadas ao PT Verso se doam tanto pela Marina por um pronunciamento desse do Ciro, e ao mesmo tempo tenham feito vista grossa para o que aconteceu em 2014, conforme consta aqui nessa matéria da DW, que é um veículo de imprensa bem respeitado aqui da Alemanha, cujo título é Fake News não começaram com Trump, mas com Dilma em 2014. Isso aqui, a petesfera esquece, sei lá. No final, Dilma ganhou, mas não levou Ciro para o governo. Ainda assim, como ele já... Dilma não levou o Ciro para o governo, como se ele necessariamente estivesse interessado. Ele recusou a proposta do Fernando Henrique, recusou a proposta para o segundo governo do Lula. Então, que papo é esse? Dilma não levou para o seu governo, como se dependesse só da vontade da Dilma, né? Agora, só para refrescar a memória quanto a isso, vamos lembrar que em 2010 a Dilma convidou o Ciro para ser coordenador da sua campanha. Então isso mostra duas coisas. Um, a Dilma tinha boas relações com ele. E dois, essa história de que o temperamento do Ciro não sei o que e atrapalha e que blá blá. Então, ora, se ele tem todo esse problema de comunicação, como é que vão chamá-lo justamente para ser coordenador da campanha? Então isso já joga no lixo, mais uma vez, esse argumento do que é só o que o pessoal arruma para falar do Ciro e tira do rabo. Outra coisa interessante sobre isso é que, para quem não lembra, o Cid, irmão do Ciro, foi ministro da Educação do governo Dilma, e ele foi o primeiro a sair também, porque ele já chamou o bandido do Eduardo Cunha de bandido, e aí a Dilma ficou do lado do Cunha, né, que posteriormente arquitetou o golpe contra ela, né, enfim, ela ficou do lado desse cara, e o Cid não aceitou isso e ele vazou. Foi tipo aquele, ou ele ou eu. Eu já disse, Ciro voltou à cena política durante o golpe impeachment para defender não só a Dilma, mas a democracia brasileira. Nesse contexto, a estratégia conflituosa do Ciro até que fez muito sentido, porque naquele momento não dava mesmo para falar baixo. Agora tá tudo bem do Ciro esbravejar e falar porque foi para defender a Dilma contra o golpe. Não que eu esteja negando a necessidade de defendê-la. Mas se fosse o Ciro esbravejando para qualquer outra coisa, essa raça ia dizer que ele é louco, não sabe fazer aliança, não sei o quê. Agora, quando é para apoiar o PT, aí tá valendo. Já que tocou nesse assunto sobre esbravejar contra o golpe da Dilma, né, o quanto isso era importante naquele momento, vamos ver aqui o que outras pessoas do campo progressista, que estavam em evidência na campanha de 2018, se manifestaram em relação ao golpe. E o Michel Temer, na sua vaidade de safado, não vai deixar... não devia rir, não. Isso é um salafrário dos grandes. Conspirador, filho da puta.
Por outro lado, a Marina era a favor do golpe. Já o Haddad dizia o quê? Olha, quando você fala em golpe, é uma palavra um pouco dura, que lembra a ditadura militar, que foi também apoiada, né? Inclusive pelos meios de comunicação. Olha o bolo que ele fala, né? Golpe é uma palavra dura porque lembra a ditadura, que inclusive foi apoiada pelo meio de comunicação. É um passador de pano do caralho irritante. E aí, no fim da história, o Haddad sai como bonitão e o Ciro é o destrambelhado. Desceram o cacete do Ciro ter chamado a Cátia Abreu para ser sua vice, sendo que ela foi expulsa do PMDB por ter discursado contra o golpe que estava sendo dado. A presidente Dilma não é uma corrupta, ela é uma pessoa correta. E se nós fôssemos agora colocar nessa mesa, nesse auditório, todos que estão sendo investigados pela lambança de todos os partidos, mas todo mundo aqui caladinho, acusando a presidente Dilma e escondendo para debaixo do tapete a corrupção e as acusações que estão dentro dos seus próprios partidos. Daqueles que comiam, almoçavam e jantavam no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Isso é uma hipocrisia, isso é um cinismo que eu não vou compartilhar. O meu argumento é só o seguinte, que se ela ter intimidade com a galera do agronegócio, depois contra ela, ok, isso é um ponto que pode ser discutido. Agora, o que ela está fazendo aqui, que gerou a sua expulsão do próprio partido, é algo que tem que ser levado em conta também, ao se pensar numa vice, especialmente em termos de lealdade, né? Que o vice da Dilma não teve, e é exatamente o que ela está denunciando aqui, e que o Ciro também denunciou. Em 2018, enfim, o Ciro voltou ao ringue político como candidato a presidente mais uma vez, agora pelo PDT. Ele chegou a dizer que Marina Silva não tinha apetite de ser candidata, que o momento era de testosterona. Sim, não é só que Ciro é um esquentadinho, é que ele defende há 25 anos coisa como a testosterona, o conflito, o xingamento e a intransigência como método político. Ele tenta quebrar sempre o próprio recorde de quantidade de falação de merda por segundo, né? Aí fala que o Ciro defende já há 25 anos testosterona. De onde ele tirou essa ideia? Esse foi um depoimento em 2018, ele fala 25 anos. Aliás, antes de entrar nesse mérito aqui com a Marina, só para lembrar, quando o Ciro foi prefeito, governador, metade da sua equipe de secretários era composta por mulheres. E na época nem se falava de empoderamento feminino, pluralidade, equalidade, qualquer coisa disso. Pelo que ele fala, o motivo era simplesmente o de que as mulheres têm uma forma totalmente diferente de abordar problemas em relação a homens, então ele queria uma equipe dividida para dessa forma ter uma riqueza maior de ideias e de caminhos para resolver as coisas. Voltando ao que ele disse sobre a Marina, não a vejo com apetite de ser candidata. Ou então é uma tática nova que eu nunca vi na minha vida pública, que é o negócio de jogar parado, de não dar opinião. Não vejo ela com a energia e o momento é muito de testosterona. Eu não elogio isso, é algo do Brasil. É um momento muito agressivo e ela tem uma psicologia muito avessa a isso, afirmou. Bom, eu concordo plenamente que ele foi infeliz no uso da palavra testosterona, porém, o contexto do que ele disse, tipo, lendo o parágrafo inteiro, dá para compreender muito bem o que ele quis dizer. Ele só quis dizer que precisava de mais agressividade, já que ela, como ele diz, jogava parada, não se posicionava sobre os assuntos e coisa do tipo. Mas, de novo, sim, ele errou feio utilizando esse termo. Porém, o Gregório bem que poderia ter lido pelo menos a fala completa do Ciro para que o espectador decidisse se o cara foi machista ou não, né? Jornalismo de verdade é assim. No meu tempo, pelo menos, era. Agora aqui vem um trecho onde ele força a barra e acaba contradizendo o que ele próprio está mostrando. Olha só. Nessa mesma eleição de 2018, o Lula chamou o Ciro para ser o seu candidato a vice e o Ciro recusou. O Ciro poderia ter sido o Haddad de 2018 e não quis, preferiu se lançar candidato pelo PDT com a senadora Cátia Abreu de vice. E aí o Lula manobrou para que o PSB apoiasse o PT e não o Ciro, tornando a candidatura do Ciro, então, bem mais difícil. Observa aqui agora, no finalzinho desse trecho, o que aparece na tela e o que ele fala. Aqui na tela está escrito: as cúpulas do PT e PSB resolveram sacrificar candidaturas estaduais em nome de um pacto nacional que leva ao isolamento do candidato pedetista à presidência. Ou seja, candidaturas foram sacrificadas em nome de um pacto que leva ao isolamento do Ciro. O que é totalmente diferente do que o Gregório disse de que... E aí o Lula manobrou para que o PSB apoiasse o PT e não o Ciro. Pois uma coisa é ganhar apoio para si de um outro partido, outra coisa é neutralizar aquele partido para que ele não apoie o adversário e não apoie mais ninguém. Isso foi matéria de vários veículos aqui. O acordo entre o PT e o PSB nos estados isola Ciro e causa protestos nos diretórios. O
PT decide apoiar PSB em 4 estados em troca da neutralidade do partido na eleição presidencial. Ao decidir pelo apoio aos candidatos aos governos desses estados, o PT conseguiu que, em troca, o PSB não apoie nenhum candidato na disputa pelo Palácio do Planalto. Posição que o próprio presidente do PSB, Carlos Siqueira, rejeitava há 2 semanas. Para Roberto Romano, o isolamento de Ciro enfraquece toda a centro-esquerda. O professor acredita que as decisões de PT e PSB não são corretas. Essas ações dos partidos são desastradas. Com o enfraquecimento da candidatura de Ciro, também perdem força os programas e candidatos da centro-esquerda brasileira, que é quem mais perde nesse jogo. Para ele, a decisão mostra que quem dá as cartas nos partidos políticos são os dirigentes e não as bases. Isso evidencia a estrutura oligarca dos partidos brasileiros. No Recife, a militância era contrária à decisão. Falando em militância contrária no Recife, a Marília Reis, inclusive, que concorreria ao governo de Pernambuco, dizia que isso era um ataque especulativo. Ela chegou a dizer num vídeo aqui... Nada disso é verdade. Nós estamos firmes. Nós não vamos deixar que a esperança do povo de Pernambuco seja usada como moeda de troca. Vamos continuar defendendo... Não vamos deixar que a esperança do povo de Pernambuco seja usada como moeda de troca. Foi usado. Tá no PT, vai esperar o quê? Sendo que a sabotagem do PT ao Ciro não foi só essa jogada aí, mas também fizeram questão de fazer fake news contra o Ciro, sendo que no primeiro turno o Ciro estava atacando o Bolsonaro, né, e o Bolsonaro atacando o PT, e o PT fazia questão de atacar o Ciro ao invés de atacar o Bolsonaro. Uma coisa que eu não entendo, os petistas que expliquem, é que logo após as eleições de 2018, na qual a Manuela Dávila, do PCdoB, foi vice do Haddad, o PT resolveu simplesmente acabar com o partido dela, acabar com o PCdoB de uma vez por todas. Conforme consta nessa publicação dela aqui no Facebook, na época, é um texto extenso, eu vou deixar o link para quem quiser ler na íntegra. Como se já não tivesse bastado, lá no Maranhão, o PT apoiar o Sarney contra o Flávio Dino, né? Por mais de uma vez, inclusive. Então, como diz o sábio ditado... Isso. E Ciro até tinha razão quando argumentava que era uma estratégia fadada ao fracasso o PT manter a candidatura do Lula até o último segundo e lançar a campanha do Haddad na porta da Polícia Federal. E de fato a campanha fracassou. Mas na época que o PT fez essa manobra, não era tão óbvio que o Ciro ganharia do Bolsonaro no segundo turno. Não era óbvio nem que o Bolsonaro iria pro segundo turno. Porra, não era óbvio de cu é rola. Pra começar, o Haddad, 2 anos antes dessa eleição, ele estava no cargo de prefeito, sentado na cadeira, com a máquina na mão, e ele perdeu, não só perdeu pro Dória no primeiro turno, como perdeu para branco e nulo, ele estando no cargo, né, para a reeleição. É claro que colocar um cara desse lá, que de novo, competente, sem dúvida. Agora, popular, não. E aí Lula preso. PT mais impopular do que nunca. Né? O antipetismo foi o que ganhou a eleição, como até os petistas hoje já admitem. Aí vem dizer que não era tão óbvio assim na época que era o Ciro que deveria ir para o segundo turno. Porra, toma no seu rabo. O Ciro sempre esteve no topo em termos de baixa rejeição. O Ciro propôs que o Haddad fosse vice dele. E o Haddad achou legal a ideia. Jacques Wagner também. Dentre outras pessoas relevantes do PT. Mas agora o núcleo imbeciloide, né, do Lula, Gleisi, não toparam. Com aquela justificativa, o PT tem que ser protagonista, não sei o que, não coadjuvante. Mas foda-se. Tá com índice de rejeição lá em cima. Vem querer cantar de galo. Ele fala como se o antipetismo fosse uma coisa descoberta só no dia da eleição. Foi quando o Ciro perdeu e o Bolsonaro e o Haddad foram pro segundo turno. Foi aí que Ciro entrou no avião e foi para Paris. E muita coisa me intrigou nessa decisão dele. A primeira delas é, ele já tinha essa passagem comprada? Porque se já tinha, é muito esquisito. Significa que ele sabia que ia perder a eleição, que é péssimo. Se ele não tinha, ele comprou do dia pra noite uma passagem pra Paris, deve ser um cara pra cacete. Isso significa que ele rasga dinheiro, também é péssimo. Foda-se, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, porra. Mas pelo menos foram justificativas que ele usou para ter ido para Paris. Ninguém tem mais direito do que eu de dizer, meu irmão, se você não quiser que eu participe do processo eleitoral me dando a oportunidade de estar no segundo turno, também não me obriga a fazer campanha com o bandido. O quê? Sim, ele foi para Paris porque o PT, segundo ele, não deu ele a oportunidade. Porque o PT, segundo ele, não deu a oportunidade. Caralho! Agora ultrapassou todo o limite de analfabetismo. Auditivo ainda, né? Não é nem escrito. O cara tá falando em relação ao povo. Se não me deu a oportunidade de ir pro segundo turno, então que não me cobre fazer campanha agarrado com bandido. Sabe, o cara quer forçar a barra só pra meter piada idiota, fingindo que o Ciro estava se referindo ao PT. E aqui eu quero deixar claro que não. Eu não acho que o Ciro teria mudado o resultado das eleições se ele tivesse ficado no Brasil. Mas ele teria, com certeza, conservado uma parte maior do seu próprio eleitorado. Inclusive eu.
e talvez outras pessoas estejam aqui. Mas ao invés disso, muita gente debandou de Ciro e de lá para cá ele só fez derreter. Quer ver? Vamos recapitular aqui o que aconteceu na época. Juntos se organizam para divulgar oficialmente qual posição Ciro vai tomar no segundo turno, o que está previsto para acontecer na quarta-feira. Mas o presidente nacional do PDT já antecipou a decisão. Apoiar a candidatura do Haddad, sem nenhuma condição, sem participação em governo, sem participação de coordenação de campanha, mas para afirmar um princípio contra a volta do arbitrário, da ditadura, do regime de força que está se anunciando para o Brasil. Logo após a divulgação do resultado, o próprio Ciro, que teve pouco mais de 12% dos votos, já havia indicado que seria esse o caminho a tomar. Ele não, sem dúvida. Bom, então tá muito claro. Foi veiculado em toda a mídia, né? Isso aqui foi no SBT. Aqui no G1, PDT de Ciro Gomes anuncia apoio crítico a Fernando Haddad no segundo turno. Agora, conforme o próprio Ciro já disse, o problema dele não é subir em palanque com o Haddad. É que subir em palanque com o Haddad implica subir em palanque com essa raça que o PT resolveu enfiar no rabo do Haddad. O pessoal que articulou o golpe da Dilma, contra os quais o Ciro tanto brigou, só do Eunício o Ciro levou 60 processos, do Ciro chamar aí de bandido e coisa e tal. E só pra tu ver como não é desculpa do Ciro esse negócio, olha só aqui. Em 2018, ainda no primeiro turno, o único estado que não fui até agora é Alagoas. Por conta dessas coisas que eu respeito, da vida partidária de cada lugar. O meu partido aliou-se ao Renan Calheiros lá. Só para ninguém ver uma foto minha com essa peste golpista, eu não fui lá, declarou o Ciro. Ou seja, na sua própria campanha, ele resolveu sequer ir, o estado de Alagoas foi o único que ele não visitou, para evitar a possibilidade de ter uma foto junto com o Renan. Pode até dizer que é um exagero dele, ou sei lá o que, mas não é desculpa furada. Se o Ciro ficasse, se agarrasse com esse povo, e fosse garantida a vitória, aí seria uma coisa. Mas a grande questão é, como o próprio Gregório falou aqui, não teria feito diferença nenhuma o Ciro ficar. A prova disso é que a transferência de votos dele para o Haddad aconteceu, já que o Ciro deixou sinalizado o seu apoio crítico. O Lupe falou sobre isso aí também. Em todo o Brasil, os diretórios do PDT estavam também se empenhando em trazer voto pro Haddad. Na internet, todas as redes ligadas ao Ciro estavam fazendo campanha pro Haddad. Eu mesmo perdi muito tempo tentando conseguir voto de gente que estava decidida aí de Bolsonaro, porque achava simplesmente que nada pode ser pior do que o PT. Aí me diz como que o Ciro vai conseguir virar voto de um cara desse. Eu conheço gente que no primeiro turno votou no Ciro e no segundo no Bolsonaro. Mas a pessoa não votou no Ciro no primeiro porque curtiu as ideias do Ciro, o seu plano, porque conheceu o seu histórico, porra nenhuma, era porque simplesmente assim, quero alguma coisa que não seja a merda do PT, porém também não quero que seja um imbecil fascistoide como o Bolsonaro. Então foi no Ciro. O que não quer dizer que na falta do Ciro, essa pessoa vai pro PT. É um voto muito difícil de se conseguir, porque é alguém que precisaria de um tempo de maturação, para sair do analfabetismo político, e então conseguir compreender que não era 6 por meia dúzia dessa forma, Bolsonaro ou PT. Mas conforme diz aqui, Haddad ganha em todas as cidades vencidas por Ciro no primeiro turno. Outra comprovação do que eu estou falando, Bolsonaro vence em 627 das 645 cidades do estado de São Paulo. Na capital, Haddad vence em apenas 4 das 58 zonas eleitorais, sendo que o desgraçado foi prefeito de São Paulo. Olha aqui o mapa. Ao todo, eu já fiz essa conta aqui, o Haddad ele ganhou em apenas 3% das cidades do estado de São Paulo, que é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, tem quase 9 milhões de votos só de São Paulo. Então, em São Paulo, o Haddad se fudeu na casa dele. Agora, bora fazer aqui uma comparação. Então, aqui, primeiro turno, Ciro teve, no Ceará, né? No primeiro turno, o Ciro teve 41% de votos, Haddad 33% e Bolsonaro 21%. No Ceará, que é onde o Ciro e os seus aliados têm mais influência, o Bolsonaro nem para segundo turno teria ido. E vamos ver aqui como eles votaram no segundo turno. Haddad 71%, Bolsonaro 29%. Olha a distância. E é claro que não tinha como ser 100% Haddad, porque apesar da influência que o Ciro e o PDT tem lá, isso não significa que todo mundo é Ciro, né? Tanto é que no primeiro turno ele teve 41% dos votos. Em São Paulo foi o contrário, né? Foi 70-30 mais ou menos, só que pro Bolsonaro. Mas se essa proporção do Ceará tivesse se mantido, de novo, o Bolsonaro nem pro segundo turno teria ido. E no segundo turno com Haddad aqui, ó, teria
perdido de lavada. Então, vão tomar no seu cu. O pessoal que fica falando Paris, não sei o que, Paris o meu rabo. Melhor estudar, se informar, pesquisar, ao invés de ficar se agarrando em crenças, em espantalhos. E o Gregório foi um que se agarrou em espantalho, sim. Eu vou já mostrar isso. Antes, só mostrar aqui a premissa do que eu vou mostrar. De novo, no segundo turno, a diferença de votos foi de mais de 10 milhões. E no primeiro, o Ciro teve 13 milhões. Sendo que houve uma transferência de votos massiva do Ciro pro Haddad. E mesmo assim, ainda ficou faltando 10 milhões. E aí, de onde é que ia sair mais 10 milhões? Sendo que dos 13 milhões do Ciro, já foi quase tudo transferido pro Haddad. Porque aí, é o mesmo que querer que o Ciro atraia pro Haddad votos que ele não atraiu para si próprio. E se a pessoa já não votou no Haddad porque não confia no PT, não sei o quê, que diferença vai fazer o Ciro dizer para essa pessoa votar no PT? Porque eu mesmo, já conversando com muita gente, o pessoal falava assim: não, Ciro, isso para votar no Ciro, né? Não, porque o Ciro, ele era ministro do Lula, ele é conchavador do Lula, ele é do grupo do Lula, não confio nele, ele chegando no poder e vai soltar o Lula da cadeia, porque eu já vi o vídeo dele antes do Lula ser preso, falando de sequestrar o Lula para protegê-lo, então não confio nesse cara. E não tinha como contra-argumentar isso, porque realmente é uma crença que exigiria um bom tempo, de novo, de alfabetização política, para a pessoa entender as coisas. Agora, se o pessoal já não queria votar no Ciro por achar que ele era da galera do Lula, quanto mais votar no próprio PT. Aí acha que o Ciro vai desfazer isso? Não tem sentido nenhum. Olha só, vamos ver aqui o que o Gregório falava, porque ele afirma que ele era eleitor do Ciro e que o Ciro o perdeu com a viagem, por mais que ele achasse que o Ciro não mudaria o resultado da eleição se tivesse ficado no Brasil. Aí a crítica dele perde sentido, né? Porque se ele tinha consciência de que não ia fazer diferença, por que então que ele perdeu o eleitor Gregório ao viajar? A gente vai ver isso aqui agora. Em janeiro de 2018, o Gregório escreveu aqui: pós-Lula temos Alckmin, citado 3 vezes pela Odebrecht, Bolsonaro da lista de Furnas, o multiplicador de patrimônio, Dória do Panama Papers, Meirelles ex-JBS, Maia de Temer, Huck BFF de Aécio, Marina, que já foi PT, Ciro ex-PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB, PROS. E aí? Engraçado que ele fez questão de citar aqui todos os partidos nos quais o Ciro participou. Inclusive o primeiro da lista que ele critica é o Alckmin, e que recentemente ele fez o vídeo passando pano, né? Quando o Alckmin virou vice do Lula na chapa. Tá meio sem pé nem cabeça esse texto, né? Não dá pra entender direito o que ele quer dizer. Então, bom, vou rapidamente aqui vendo o artigo. O Brasil não pode ter bandido de estimação. Isso é de janeiro de 2018. Então ele está falando aqui, por exemplo, do pessoal que vota no Alckmin, do Bolsonaro, que multiplicou o patrimônio, fazendo uma analogia ao pessoal que fala que quem vota no Lula é porque está votando em um bandido de estimação. Aí ele está mostrando outros caras aqui que também são bandidos, mas que são tratados como ficha limpa, né? Aí, o que o Ciro tem a ver com essa história? Aí no final ele está falando aqui: aí Marina passou 20 anos no PT, Ciro trocou de partido como Fábio Júnior troca de esposa. Será mesmo que não sabiam de nada? Aí que ele está repetindo o desserviço que ele fez nesse Greg News, porque, como eu já mostrei aqui, só pelo início o Ciro foi processado 60 vezes por chamar o cara de bandido. O Eduardo Cunha, o Ciro chamou ele de bandido na cara dele, no plenário, e depois, na frente da juíza, falou que ele era bandido e que ele tinha como provar que era. Temer, antes dele ser indicado para ser vice da Dilma, o Ciro já tinha denunciado, e denunciado diretamente ao Lula Dilma. Lembra na época que eles disseram? Dilma minimiza ataques feitos por Ciro Gomes a Michel Temer. Atualmente, um dos coordenadores de campanha de Dilma, Ciro, chegou a dizer que o candidato a vice-presidente da chapa petista, Michel Temer, era o chefe de uma turma de pouco escrúpulo. Dilma defendeu Temer e afirmou que Ciro estava magoado quando fez as declarações. E isso aqui, ó, tá vendo? É um artigo de 2010. E desde antes disso, o Ciro já denunciava essa galera toda. Inclusive, muitas denúncias não são públicas porque ele falava diretamente ao Lula, na época que ele foi ministro da Integração Nacional. Então não me venha com essa de que será que o Ciro não sabia de nada? Agora o Ciro denuncia pro Lula e o Lula não faz porra nenhuma, aí vem querer meter no cu do Ciro a culpa? Ou seja, ele nunca foi um eleitor do Ciro. Só isso que eu queria mostrar daqui. Então, prosseguindo. Ok, setembro isso foi em janeiro, né? Já em setembro, que ele já tinha resolvido que ia votar no Ciro, porque sabia que o Lula não ia se candidatar e o Ciro teria mais chance que o Haddad no segundo turno.
Tá, excelente entrevista de Ciro pro Glenn Greenwald, ok. Aí depois, Ciro gigante no DataGreg. Dispara entre esquerdistas, blá blá, enfim. Tá elogiando o Ciro. Aqui mais elogio ao Ciro. Aqui pode ver, a gente está se aproximando da data da votação, né? Aí aqui, já passado o primeiro turno, Ciro e Marina, que morte horrível e parecida. Foda-se que a campanha do PT foi escrota. Também acho, votei no Ciro. Mas acho esse apoio singelo lá da Europa covarde. Bom, já argumentei sobre isso até demais. Aí aqui sim vê uma coisa bem que ele fala, uma grande merda que ele fala. Votei no Ciro assim como você. No entanto, muita gente que votou 12 está votando nulo agora. Um apoio mais veemente do Ciro diminuiria os votos nulos. E foda-se a cagada que o PT fez. Dia 29 a gente critica. É o famoso a gente compra na volta, né? Mas aqui, ele tá querendo que o Ciro converta os votos nulos. Sabe? Mas isso aqui não é um eleitor convicto do Ciro, que conhece o Ciro, seu projeto e tal. Um eleitor convicto do Ciro. Sabe muito bem a diferença de Bolsonaro para Haddad. Essa galera nem precisa ser guiada para votar no Haddad em um segundo turno. Mas de qualquer forma, ele cobra aqui que o Ciro vire voto do pessoal que votou nulo. Sendo que aqui, olha, o total de nulos do segundo turno foi 8 milhões. Mesmo que 100% desses nulos tivessem ido para Haddad, mesmo assim ele perderia por 2 milhões mais ou menos de diferença. Mas isso eu tô falando dos nulos da porra toda. Então, se nem com isso resolveria, quanto mais com os nulos que votaram no Ciro no primeiro turno. Então não tem sentido nenhum isso aqui. Isso aqui é um romantismo com o PT que o cara se machuca, sabe, no coração, quando alguém viaja e não fica lá abraçado com a Haddad e a gangue que o PT resolveu enfiar no rabo do Haddad. Mas o cara não admite isso de forma alguma. Se tu acha que é exagero, quando eu falo de romantismo, olha só. Aqui eu fiz a mesma pesquisa, só que com a palavra Lula, pro ano de 2018 inteiro, do Gregório no Twitter. A imbecilidade do antilulismo e tudo que ele tem de classista, rentista e reacionário estão fazendo o lulismo ressurgir mais forte do que nunca. Isso foi em abril de 2018. Parabéns aos envolvidos. Agora dorme com um barulho desses. Lula lá, brilhou uma estrela, Lula lá, aquela música, né? Agora, quer ver uma coisa realmente romântica? É só pra mostrar que essa história de que ele era eleitor do Ciro e pulou fora porque o Ciro viajou é uma grande mentira. Olha isso aqui. Ator e cantora fizeram questão de participar dos atos do dia que completa 1 ano da prisão política de Lula e reforçar a luta pela liberdade do ex-presidente. Vocês aqui são a prova de que o Brasil nunca teve um presidente tão bom para o seu povo. Porra, teve um monte de presidente merda por aí que tinha também uma legião de fanáticos, mas voltando. Um presidente que depois de preso ganhou o sobrenome mais bonito que alguém pode ter, que é livre. Antes ele era o Lula, hoje é Lula livre. E ele vai ficar na história como um homem que lutou pela liberdade do seu povo e que foi punido por isso. Eu não vou criticar o fato do Gregório ser apaixonado pelo Lula, sabe? Parece menininho em começo de namoro. O problema é que, movido por essa paixão, e claro, pelo fato dele não ter escrúpulo nenhum, ele vai lá e faz um programa inteiro dedicado a difamar, com fake news, o quadro mais viável dentro do campo progressista. Mas ok, se ele acha que o Lula é a melhor opção, beleza, que faça campanha pro Lula, tá tudo certo. Que tente trazer voto dos adversários pro Lula, tá tudo certo. Agora, fazer isso através de uma narrativa toda mentirosa, com fake news, na qual inclusive depois ele faz uma errata para uma única das fake news, ele promete que vai colocar a errata no programa seguinte, mas não fez, deixou só a errata, só o vídeo solto no Twitter, e no programa mesmo no Greg News, que vai ao ar na HBO e pelo YouTube, lá não tem errata. Ou seja, o cara que só assiste HBO e não usa Twitter, e é muita gente nessa situação, o cara nunca vai nem saber da errata. E nessa errata, ele ainda conta uma outra mentira para justificar aquela. E esse é o grande problema de quem encara a política de forma passional. Bom, mas como tu já deve ter visto, essa galera tem muito medo do Ciro, porque quando começar a fase mesmo de campanha, que o país começar a acordar para a eleição, só quem tem a perder é o Lula. Sobre essa historinha do Lula ter lutado pela liberdade do povo, bora ver o que o próprio Lula fala sobre o povo. Vamos dar uma chance ao povo de resolver o seu problema. Vamos incluí-lo no mercado. É R$10. Você dá R$10 para um pobre, vira um consumidor. Você dá 10 milhões para um rico, vira uma conta bancária. Então é preciso apenas a gente saber lidar corretamente com o povo. Tá vendo, né? A inclusão que ele faz do pobre é com que ele vire consumidor. Ele fala claramente aqui, ele não falou, vamos fazer com que o pobre vire não só consumidor, mas também um cidadão crítico. Não. O que interessa é que vire consumidor. E depois ele ainda fala que o pobre vai gastar esses R$10
e que o rico vai pegar 10 milhões e vai colocar só na conta bancária. Ou seja, dá o dinheiro pro pobre e aí esse dinheiro volta pro governo, né? Em forma de impostos. Quase 70% da tributação brasileira incide sobre o consumo. Ah, mas isso que tu tá inferindo aí tá muito subjetivo. Ok, então vamos além. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica, é por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Bom, esse era um vídeo dele de campanha, antes de ser eleito. E o que ele fez no governo foi exatamente o que ele estava criticando aqui. Por que eu falo isso com tanta ênfase? Porque, sim, Bolsa Família ajudou um monte de gente, era uma coisa necessária, claro. Não tem essa de querer ensinar a pescar alguém que está passando fome. Porém, eles não se interessaram em complementar o Bolsa Família com nenhum tipo de programa que ajudasse os beneficiários a se emancipar de forma a conseguir um emprego decente com salário decente, já que o valor médio da Bolsa é de só R$ 220. Se tornarem independentes, dessa forma poderiam ter ajudado muito mais gente, inclusive pagando uma Bolsa com valor maior, mas não. Tudo o que foi feito foi exatamente o que o Lula criticava antes de ser eleito. E só uma última coisa aqui para mostrar o que ele pensa em relação a libertar o povo. Bom, aqui um vídeo onde ele já começa passando um pano do caralho pro Sérgio Cabral, que foi governador do Rio por 2 mandatos em seguida. E em 2016 foi preso por conta de desvios de mais de 220 milhões de reais em contratos de obras com empreiteiras. Então já começa que o Lula está elogiando um cara desse aqui. Continuando. Então, parabéns ao povo do Rio de Janeiro pela eleição do companheiro Sérgio Cabral e o Pezão. Eu, como pernambucano e meio paulista, mas sobretudo como brasileiro, estou feliz porque virei muitas vezes ao Rio de Janeiro e eu quero ter um amigo governador e não um adversário como governador. Lógico que tem criminoso, lógico que tem bandido, mas eu estou convidando vocês para subirem comigo um dia e com o Sérgio a favela de Manguinhos, o Complexo do Alemão, Pavão e Pavãozinho, para vocês perceberem que nós estamos dizendo para aquele povo de lá, nós não vamos mandar para cá a polícia apenas para bater. A polícia vai vir para cá para bater em quem tem que bater, proteger quem tem que proteger. Mas o Estado tem que trazer para cá cultura, educação, emprego. Ou seja, não vamos mandar a polícia apenas para bater, mas vai mandar para bater, né? E não estou sugerindo que a gente combata o crime organizado com rosas brancas, mas que ao invés de estimular a violência, que se estimule a inteligência policial. Até todos os especialistas de polícia falam que quanto mais se investe na inteligência e investigação, mais se consegue desmantelar o crime de cima para baixo, indo prender o chefe do negócio direto na casa dele, que não é na favela, e sim em locais como o condomínio onde reside o presidente fascistóide da República, que assim que sair do cargo vai ser preso, pode esperar, em vez de insistir nessa política medieval de ficar trocando tiro na favela. Ah, vai bater em quem tem que bater. Como se não existisse bala perdida. Como se um monte de morador da favela que não tem nada a ver com tráfico não fosse morto nessa história. Como se a nossa polícia não fosse a que mais mata e a que mais morre no mundo. Se bem que recentemente no discurso contra o atual presidente fascistoide, contra o qual o Lula nunca quis impeachment, ele falou isso aqui. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Isso significa que policial não é gente ou o quê? Bom, cada um conclua por si próprio. Olha aqui essa matéria da Carta Capital. É Carta Capital. Não é Veja, não é o blog do Olavo de Carvalho, que o diabo tenha. É Carta Capital. O governo Dilma é extremamente repressivo. Para o assessor jurídico da pastoral carcerária, os governos Lula e Dilma se caracterizam como governos do encarceramento em massa. Essa matéria é de 2014, né? Então, em 12 anos, ou seja, desde o começo do governo Lula, o crescimento carcerário foi de mais de 620%, enquanto que o populacional foi em torno de 30%. Aí ele fala aqui uma coisa curiosa. O Brasil, sob a administração do PT, vem adotando a lógica de mais vagas para mais presos, afirma. As principais políticas federais na área de segurança pública são direcionadas à repressão e à construção de novos presídios. Como eu falei,
não investem em inteligência policial e investigação, não vão atrás de quem realmente comanda o crime, vão só matar pobre na favela. Bom, quem quiser ler esse texto aqui na íntegra, eu vou deixar na descrição. Mas enfim, isso aqui é só para mostrar a inconsistência de um apaixonado embriagado que perdeu totalmente a sua lucidez e afirma que o Lula lutou pela liberdade do seu povo. Bora lembrar o que o próprio Mano Brown falou sobre isso. Isso aqui foi no evento do PT, durante a campanha de segundo turno, o chamado Vira-Voto. Chamaram o Mano Brown para lá, esse evento foi no Rio, né, ele mora em São Paulo, ele foi lá só para isso, inclusive ele foi bancando do próprio bolso, como ele mesmo já explicou, e ele estava puto. Mas eu vou mostrar aqui só o final do discurso, e na seguida eu vou mostrar a explicação dele, do porquê que ele estava puto nesse dia. Olha o que ele falou. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, o partido do povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa, fechou. É isso aí. Se nós somos o partido dos trabalhadores, temos que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. Essa é a explicação da derrota do PT aqui. E é curioso ver quando o Mano Brown explica aqui por que ele ficou tão puto quando ele chegou no evento. Olha só. Aquilo me causou revolta porque cheguei lá e estava tendo uma festa. E eu fui em clima de velório. E a festa me irritou, cara. Entendeu? Porque eu sabia que ali a gente tinha perdido a eleição. Ali ia ser fatal pra favela. E a favela, ela tinha sido enganada. Eu acabei de falar e quando eu desci, esses trabalhadores, os nossos, o motorista, o gari, o faxineiro, Brau, obrigado por você ter falado aquilo, eles não sabem o que a gente passa, eles não sabem de nada. Eu falei, aquilo me deu tilt na minha cabeça, deu nó. Deu nó. Eu pensei, se eles não sabem, quem é que sabe? Entendeu? Então eu falei ali, pô, a gente tem, sei lá, 40 milhões de votos pra... 40 milhões de votos em 5 dias. Como fazer para reverter? Com festa? Então, foi aquilo ali. Foi um momento de explosão ali, de decepção. Ao mesmo tempo eu estava ali inteiro. Bom, vou deixar na descrição o link para esse vídeo. Ele contém essa explicação do Mano Brown completa, o discurso dele completo, que ele fez lá em 2018. Agora vamos ver aqui um outro discurso feito 8 dias antes desse do Brown. Também em um evento do PT, durante a campanha de segundo turno. Sendo que nesse caso aqui, o pronunciamento é do Cid Gomes, irmão do Ciro. Então vamos ver o que ele falou, que foi bem parecido com o que o Brown disse, em relação a exigir do PT uma autocrítica e a reação da galera. Eu conheço o Haddad, é uma boa pessoa, não tenho zero problema de votar no Haddad. O Haddad é uma boa pessoa. Mas aí fica para algum companheiro do PT que me suceda aqui na fala, se quiser dar um exemplo para o país, tem que fazer um meia-culpa, tem que pedir desculpas, tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, pois tu vai perder a eleição. Então, até ainda estava tudo certo, ele estava até sendo aplaudido, até que alguém do público fez algum tipo de contestação, não dá pra ouvir o que o cara falou, aí o negócio começou a desandar. Não admitiu meia-culpa, não admitiu os erros que cometeram, isso é pra perder a eleição e é bem feito! É bem feito perder a eleição! Vocês deviam, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo, quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão! Muito bem. Pois vão. E vão perder feio. Observa, ele está falando basicamente o mesmo que o Mano Brown, porque o Mano Brown disse que quem errou vai ter que pagar. E está dizendo a mesma coisa aqui. Se insistirem nos erros, vão perder feio. Mas claro, para o PT, críticas vindas do PDT são sempre mal-vindas, né? E eu quis mostrar esse vídeo aqui só para reforçar a ideia de que o PDT estava apoiando o PT, sim, diferentemente do que eles dizem. Enfim, de qualquer forma, fica no mínimo o questionamento. Por que o Mano Brown é aplaudido, já o Cid Gomes é hostilizado? Para quem quiser ver o discurso completo dele, o link está na descrição. Só para fechar o tópico, vou mostrar aqui um trecho
de um vídeo do Ferrez. Para quem não conhece, ele é um rapper, autor, crítico cultural, ativista e está sempre discutindo assuntos de interesse da galera da quebrada. Ele é do Capão Redondo, assim como o Mano Brown, né, inclusive. E esse estúdio aqui é lá, né, dá pra ver as casas ao fundo. Então, vamos ver o que ele fala aqui sobre o Lula. Fora essa conversa de mais picanha, mais cerveja, que também no projeto de governo não pode ser desse jeito aí. Aí também não dá pra engolir. Mano. A gente tem 1000 questões dentro das quebradas. E sim, mano, periferia tem em qualquer lugar. Periferia tem várias periferias. O Brasil, ele é recheado e é cercado por periferia, mano. Viu, né? Ele falou com todas as letras que essa história de cerveja e picanha não dá pra engolir. Que ele tá esperando ouvir alguma coisa que realmente vai contribuir para a vida da galera de periferia. Agora observa, é exatamente a mesma abordagem do Mano Brown, do PT se distanciar da realidade do povo. Agora, sendo que tem um intervalo aqui de 4 anos, aquele discurso do Mano Brown foi em 2018, e agora em 2022 nós temos aqui uma voz importante da periferia repetindo exatamente a mesma queixa. Aí depois, quando o PT perde por uma merda do Bolsonaro, vem dizer que quem deu as costas para a democracia e para o povo foi o Ciro, o qual transferiu tudo de voto que dava para transferir dele para o Haddad. Eu vou deixar um link para esse vídeo na descrição. Eu recomendo o canal do Ferrez, ele tem um podcast bem interessante, o Avesso Podcast. Tenho certeza que tu vai gostar. Bom, tem só mais um detalhe aqui que eu queria mostrar sobre o último trecho que eu mostrei. Eu não acho que o Ciro teria mudado o resultado das eleições se ele tivesse ficado no Brasil. Mas ele teria, com certeza, conservado uma parte maior do seu próprio eleitorado, inclusive eu, e talvez outras pessoas estejam aqui. Mas ao invés disso, muita gente debandou de Ciro e de lá para cá ele só fez derreter. Então, recapitulando, esse pessoal que abandonou o Ciro era o pessoal que não era eleitor dele de qualquer forma. Era como o Gregório, que apoiava o Lula, como o Lula não estava lá e o Haddad não tinha chance, o cara foi de Ciro, e assim que acabou a eleição, o cara voltou pro seu lulismo. Tanto prova que o Gregório fala um monte de merda aqui, que demonstra que ele não conhece nada sobre o plano do Ciro ou o seu histórico. Explicado isso, e por que o eleitorado do próprio Ciro não debanda por conta disso que aconteceu, de ele ter viajado no segundo turno? Porque, primeiro, o cara que é eleitor do Ciro, ora, ele apoia o cara por conta do seu histórico, do seu plano de governo e coisa do tipo. Então se ele já tem o Ciro como uma primeira opção, ele não vai abandonar tão fácil. Então se ele vê que o Ciro viajou, ele está sabendo o que está acontecendo, ele acompanha o Ciro. Justamente, está falando do eleitor do Ciro, não do eleitor do Lula. Ele acompanha o que o Ciro está fazendo, então o cara viaja, deixa o apoio crítico decretado, e o cara que já está nas redes do Ciro, nas redes sociais, grupos por aí e tal, ele vê que está rolando um movimento a favor do Haddad, ele vê que no fim das contas se deu a transferência de votos, e acima de qualquer coisa, é um cara que já iria votar no Haddad sem precisar que o Ciro dissesse que deixou o apoio crítico dele. Então esse negócio de que o eleitor do Ciro debandou é sem pé nem cabeça. E aí, agora sim, isso foi mais uma recapitulação do que eu falei anteriormente. O que eu queria dizer mesmo, de forma derradeira, é essa história de que o Ciro só vem derretendo de lá pra cá. Isso é uma calhordice, parece que é alguém que começou a se informar sobre política ontem, porque vamos lá, só alguns pontos. Apareceu aí Moro e saiu. E é um cara que tem estrutura, tem toda a máfia por trás dele, tem grana e já caiu fora a candidatura. Dória é a mesma coisa, caiu fora. Falou-se Luciano Huck, caiu fora. Datena caiu fora. Enfim, um monte de gente que eu já nem lembro. E o Ciro tá aí, ele não caiu em nenhum momento e ele dá a cara a tapa. A questão é, a grande diferença do Ciro é que ele só tem a crescer. Um Lula, por exemplo, da vida, quando chegar no momento de campanha, quando começar a campanha mesmo, aquele período em que o povo acorda para a eleição e vê horário político e começa a se informar mais e ver debate, o Lula só tem a perder. O Ciro, tudo que ele tinha a perder, ele já perdeu. Porque, como eu disse, ele dá a cara a tapa. Ele já deixa avisado de antemão que vai tributar grandes patrimônios, lucros e dividendos, dentre outras medidas que a elite banqueira não vai curtir muito. Ao invés de jogar esse jogo sujo do Lula de dizer, depois eu vou falar do plano econômico depois de eleito. Ele vai dar entrevista em todo lugar que chamarem. Recentemente ele foi no Flow Podcast e foi a maior entrevista que já tiveram, foi mais de 5 horas, com todo tipo de pergunta que eles não filtram, pergunta do público. E cadê que a PTzada arrumou alguma coisa para falar do Ciro? Então é esse cenário, o Ciro vai em todo lugar, vai na Globo News, vai no My News, vai na CNN, Band News, até no Antagonista ele foi, que é um veículo voltado ao mercado, né, edição
propriedade da Empíricos, né? Então um ambiente que seria inóspito a ele, e isso saiu muito bem. E o Lula, ele tá fazendo o contrário, ele só vai dar entrevista para quem é fã dele, para se proteger de pergunta que ele vai se cagar para responder. Muita gente acha que o Lula já é tarimbado e tal, já é macaco velho, mas vai ver a entrevista dele com o Glenn Greenwald, onde o Glenn fala na cara dele. Tem uma crítica comum que estou ouvindo frequentemente sobre a sua estratégia durante a eleição de 2018, especificamente que você fez tudo o possível para enfraquecer a candidatura presidencial de Ciro Gomes, da centro-esquerda, que muitos acreditam que tinha uma chance muito maior de ganhar do Bolsonaro do que o candidato que você escolheu do seu partido, Fernando Haddad, por causa da raiva e ódio que existe no Brasil em relação ao PT, porque Haddad era desconhecido fora do São Paulo. E no primeiro turno, para a audiência internacional, Haddad ficou em segundo lugar. E no segundo turno, Bolsonaro derrotou seu candidato do PT por uma grande margem. E essas críticas falam que você preferia perder para Bolsonaro, mas manter o controle da esquerda com o PT, do que ter uma melhor chance de derrotar Bolsonaro, se isso significasse deixar um outro partido do Ciro representa a esquerda. Essa crítica não é válida. Você acredita nisso? Eu estou perguntando se eu você acha. Se você acredita. Sabe por quê? Eu vou falar que eu sei. Eu sei que seu candidato, que você transferiu muitos votos para deixar ele chegar no segundo turno, perdeu para grande margem de Bolsonaro. E estou perguntando se isso era a estratégia certa. Eu vou tentar falar. Veja, a minha estratégia, a primeira estratégia minha, o que você está falando eu vivi em 89. Em 89, o Brizola, sabe de quem eu tenho muita boa recordação, achava que ia ser presidente. O Brizola votou do exílio presidente da República. E quando teve as eleições, fui eu que fui pro segundo turno. Você sabe que o Brizola chegou a pedir para que eu e ele desistíssemos para apoiar o Mário Covas? Eu falei, Brizola, mas se o povo quisesse votar no Mário Covas, teria votado, por que não votou? Então, só um exemplo, ele desconversa, dá uma resposta que não tem nada a ver. Ah, se o povo queria votar no segundo turno, por que não votou no primeiro? Como se ele não soubesse que existe uma grande diferença no funcionamento do primeiro e do segundo turno, tanto é que é por isso que existe a eleição em 2 turnos, e ele fugiu do assunto em relação a ter propositalmente sabotado a candidatura do Ciro. Então, eu não vou mostrar a resposta inteira dele, porque ele fica só patinando de um lado para o outro. Vou deixar na descrição um link que já vai para esse ponto específico aqui da entrevista. E ultimamente ele tem falado merda pra caralho. É só dar um microfone pro Lula. Acho que ele quer competir com o Bolsonaro pra ver quem fala mais merda. Como várias que eu já mostrei nesse vídeo. E tem outro detalhe que é o seguinte. Essa galera tá malandramente querendo dizer que essa pesquisa desse momento, né, nós estamos em junho, querendo antecipar a eleição com essas pesquisas, né? Olha aqui, por exemplo, um recado do próprio Haddad. Com 3% das intenções de voto no Ibope, Haddad diz que eleitor não está atento ao processo eleitoral. E estava certo o Haddad. Vamos lá, era uma pesquisa de 9 de maio de 2012, né, na eleição a qual o Haddad venceu, para a Prefeitura de São Paulo. E aqui, olha, em maio, o cara estava com 3% das intenções de voto, Serra com 31% e o Russomano com 16%. E é exatamente o que o Haddad fala aqui, o eleitor não está atento ao processo eleitoral ainda. E um pouco antes, chegou a ter pesquisa em que o Haddad nem registrava intenção de voto. Agora um caso aqui, semelhante, o Witzel, ele foi o candidato a governador mais votado no primeiro turno da história do Rio de Janeiro, com 3 milhões e cacetada, teve 41% de votos, sendo que, olha aqui, de 1 a 41%. Witzel começou a corrida eleitoral com apenas 1% na primeira pesquisa da Datafolha, de 22 de agosto. Agosto o cara tinha só 1% e ele venceu a eleição. Portanto, não adianta essa de querer fazer terrorismo eleitoral e dizer que já perdeu, porque esses caras estavam aqui bem pior do que o Ciro e venceram. E o Ciro é muito mais conhecido do que esses caras aqui eram na época. E já dá a cara a tapa tem tempo. Não tem nada que vai aparecer na reta final que possa causar um revés na candidatura do Ciro. Não é à toa que o Bolsonaro falou que só vai no debate se o Lula for, o Lula falou que só vai se o Bolsonaro for, e acabou não rolando, né? Os outros candidatos estavam a fim de ir, e a organização do debate achou por bem cancelar pelo fato do Bolsonaro e Lula não irem. Aí vem um imbecil como o Gregório e fala que o Ciro fala sozinho porque ninguém quer falar com ele. Primeiro, todo mundo que está interessado em política chama ele para conversar. Os maiores veículos do país chamam ele para dar entrevista. Só quem não quer conversar é quem tem algo a esconder, como Lula e Bolsonaro. É o cachorro mijando no poste, né? Eu lembro quando eu era criança que algum candidato não ia a debate, o cara era taxado de frouxo, que tava fugindo da raia e coisa e tal. Agora é o contrário, né? Agora o certo é fugir. E o cara que tá afim de discutir um plano, mostrando o que vai fazer, por que vai fazer, de onde vem o dinheiro. Aí agora esse cara é o errado. Tá, agora sobre isso que ele falou que tá aqui, de lá pra cá o Ciro só tem derretido, vamos ver como é que estão as coisas nesse exato momento. Inclusive depois dessa treta deles aí,
qual foi o efeito do crescimento do Ciro e ver aqui no que deu, porque segundo o Gregório, e segundo muito petista, o Ciro cavou a sua cova ao indagar as fake news do Gregório. É claro que isso é só um blefe, né? Já que eles não podem defender as mentiras que o Gregório contou, eles automaticamente vão atacar o fato do Ciro ter reagido a isso. Mas vamos ver aqui, na prática, o que aconteceu. Bom, peguei aqui uma pesquisa do Datafolha de março, ou seja, 2 meses antes desse lance com o Gregório. E aqui o Ciro estava, eles fizeram vários cenários, então o Ciro, num cenário ele estava com 6%, no outro com 7%, no outro com 7%, então isso, 6% para 7%. Agora aqui, olha, comparando pesquisas também do Datafolha, aqui essa primeira aqui é do dia 25 de maio, ou seja, 11 dias depois desse programa do Gregório, e também já foi depois de live, de tudo. Ele estava aqui com 7%, na anterior de março estava com 6, 7%, então ele não... Tudo bem, está tudo dentro da margem de erro, porém dá para perceber que ele não teve uma queda, né, considerável, como a petezada terrorista estava escrevendo suas teses, dizendo o que aconteceria. E aqui depois, em 23 de junho, houve um crescimento até de 7 para 8, mas de novo, é dentro da margem de erro, porém isso mostra que ele não está caindo. É ver aquela, mas é porque essa confusão toda foi na internet, muita gente que responde no Datafolha é a galera que eles pegam na rua, não necessariamente essa galera acompanha Twitter ou YouTube. Bom, nesse caso, vamos ver aqui o desenvolvimento do canal do YouTube do Ciro, por exemplo. Então aqui nós temos número de inscritos. Então observa que esse ponto aqui é dia 14 de maio, que é exatamente o dia em que o Gregório publicou esse vídeo troncho aí que eu estou analisando. Então nesse período de uma semana aqui, ele foi de 426 mil para 444 mil inscritos. Então, ao contrário do que se diz, que essa confusão com o Gregório acabou com a imagem do Ciro, não sei o que, não é verdade. Isso aqui não são visualizações, isso aqui são inscritos. E aqui a gente vê também um pico de visualizações do canal, né? Em 16 de maio, isso é 2 dias depois do vídeo do Gregório. 1.200.000 visualizações naquela semana. E aqui nessa semana que já tinha rolado o React e a live com o Gregório, foi para 2.600.000 e poucos. Então, mais do que duplicou em relação à semana anterior. Vamos ver aqui os vídeos dele. Ou seja, o pessoal, ele não só ganhou um monte de inscritos por causa da confusão, mas também o pessoal está assistindo vídeos, não só a live, o React, mas outros vídeos também. O que significa que estão simplesmente se informando melhor sobre o Ciro, já que estão procurando conteúdo que não contém treta. E aqui dá para ver a evolução diária do número de inscritos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse período daqui para cima foi antes do vídeo do Gregório, né? O vídeo do Gregório foi publicado no dia 14. E aqui teve, por exemplo, uma sequência de 5 dias em que ele ganhou 1.000 inscritos por dia. Antes que alguém diga que ele só ganhou um inscrito por causa da treta lá. E aqui com a confusão toda, olha só, de um dia para o outro, ao invés de 1.000, foram 2.000, aqui 5.000, 4.000. Isso aqui foi o dia da live com o Gregório. Vamos ver aqui os vídeos que o pessoal assiste dele. Bom, aqui, isso aqui foi a live dele com o Gregório, teve 1,4 milhões de visualizações, no dia 20 de maio. E outros vídeos que ele publicou posteriores a esse, e tem também uma boa atração aqui, ó. 33.000, 21.000, 28.000, 13.000, 66.000, sendo que ele tem 450.000 inscritos. Então essa aqui é uma proporção muito boa. Até porque são vídeos sobre política, né? Bom, isso aqui é só para deixar claro que essa história de que o Ciro se fudeu com essa confusão toda, ele se enterrou e blá blá, é tudo palhaçada. Para tentar quebrar esse teto do 12, o Ciro escalou com o João Santana, ex-marqueteiro do PT, foi condenado por lavagem de dinheiro pela Lava Jato. Apesar disso, Ciro afirma com cada vez mais convicção que foi o petismo que criou as condições para a ascensão de Bolsonaro. Enfim, ele faz questão de dizer aqui que ele está utilizando o marqueteiro, foi condenado na Lava Jato. Bom, resumindo a história, o João Santana e sua esposa foram condenados na Lava Jato por lavagem de dinheiro e foram absolvidos do crime de corrupção. A lavagem de dinheiro é o fato de terem recebido pagamento por serviços prestados ao PT, sendo que a procedência desse dinheiro era um esquema aqui entre o Palocci e a Odebrecht. Ou seja, o João Santana roubou alguma coisa, ele articulou, ajudou algum esquema de corrupção? Não, ele simplesmente prestou seu serviço e na hora de ser pago pelo PT, esse pagamento foi com dinheiro de Caixa 2. E ele aceitou o pagamento. Ou aceita o dinheiro de Caixa 2 ou então vai levar calote mesmo, um calote de 10 milhões.
né? Que com o PT era assim que a banda tocava. Então, por ele ter aceitado o pagamento cuja origem era Caixa 2, ele foi condenado por lavagem de dinheiro. Lembrando de novo que ele foi absolvido de corrupção. Então, ora, se o problema foi só esse, que ele aceitou o pagamento do PT que vinha de Caixa 2, se o Ciro não vai pagá-lo com Caixa 2, e aí qual é o problema? Ou por acaso alguém acha que o João Santana vai insistir pro Ciro para ele roubar dinheiro por aí de algum jeito? Porque ele só aceita dinheiro roubado como pagamento. Então não tem nada para falar dessa relação do Ciro com o João Santana. Ah, mas e aquela campanha maldosa que foi feita contra a Marina, com fake news e arruinando a reputação dela? Bom, aquilo foi uma encomenda do PT. O marqueteiro obedece o que o partido manda. Tanto prova que a campanha do Ciro está sendo bem diferente daquela que o PT fez contra a Marina. Então não venha com essa de o João Santana. O PT agora está sendo assessorado por outras pessoas no marketing. E tá aí o Lula contando um monte de mentira de qualquer forma. Porque senão a gente fica que nem o Bolsonaro, né? Que fica demitindo sucessivamente os presidentes da Petrobras, usando os caras de bode expiatório. Condenado por lavagem de dinheiro pela Lava Jato. Apesar disso, Ciro afirma com cada vez mais convicção que foi o petismo que criou as condições para a ascensão de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, está dialogando justo com os dirigentes do PSL, do DEM e da direita brasileira, que ainda não decidiu se vai de Bolsonaro no primeiro turno. Ele tá reclamando que o Ciro culpa o PT e o Lula pela ascensão de Bolsonaro. E não é verdade, caramba. Pô, a maior prova disso é... O que o Bolsonaro fez na campanha? Ele só fez dizer, eu não sou o PT. É só não roubar que nem o PT rouba que vai dar tudo certo. Vamos metralhar os petralhas. Mais o discurso racista, homofóbico e tal. Mas a linha de frente era o antipetismo. Vem com kit gay, olha aqui o que o PT vai fazer, não sei o quê. É tudo em cima do antipetismo. Porque aí, como diz o próprio Ciro, ou a gente admite que foi antipetismo, e vários petistas honestos admitem isso, ou então a gente tem que meter uma de que 70% da população paulista, fluminense, é um bando de fascista. De uma hora para outra. Até 2014, eram tudo progressista. Elegeram a Dilma bonitinho, mas em 2018 todo mundo virou fascista. Ou a gente acredita nessa história que é que o PT tentava enfiar a goela abaixo quando perdeu a eleição, ou então a gente admite que o antipetismo é uma realidade, cacete. Porra, desde 2013, manifestação pra cacete, Dilma impeachmentada, Haddad não se reelegeu, depois Lula preso. E agora recentemente, nas eleições de 2020, PT não vence em nenhuma capital pela primeira vez desde 1985. E aí nego vem dizer que não existe um antipetismo? Porra! Criou as condições para a ascensão de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, está dialogando justo com os dirigentes do PSL, do DEM e da direita brasileira, que ainda não decidiu se vai de Bolsonaro no primeiro turno. Então ele está ali na rebarba do Bolsonaro, no rebote, tentando pegar alguma bola que sobe da extrema-direita. Enquanto isso... Caramba, pense num desgraçado cínico esse Gregório. Sobre o Ciro acenar para a galera da direita. Primeiro, por que ele faz isso? Basicamente, para conseguir tempo de TV e mais dinheiro para ser investido na campanha. Agora, o ponto principal, e que o Gregório não menciona aqui. Qual é o motivo das tentativas de aliança do Ciro com essa galera não darem certo? Segundo o Gregório, é porque é briguento. Mas o Gregório não menciona que o Ciro coloca o seu projeto sempre em primeiro plano. Então, você tenta fazer uma aliança, mas o cara quer que ele mude o seu projeto, sabe? Não gosta do plano econômico, por exemplo. Como foi o caso do Bivar, né? Não curtiu o plano econômico do Ciro, não gosta dessa história de tirar a autonomia do Banco Central, o que quer que seja. Então não rolou o acordo por conta disso. O que é totalmente diferente do Lula. Por que o Lula fala que vai mostrar realmente o plano dele só depois? Porque primeiro ele quer abrir as pernas para as alianças todas, e aí depois, de acordo com a vontade deles, ele escreveu o seu plano, mas aí já falou que não vai revogar a reforma trabalhista, já falou que se taxar grandes patrimônios o capital vai fugir do país, né, que ele sabe que é uma mentira. Enfim, essa é a grande diferença. Então é claro que no fim das contas o Lula vai conseguir muito mais apoio do que o Ciro, já que o Lula abre as pernas para todo mundo. Agora, pegando um exemplo aqui, esse caso do Bivar, como eu já disse, que não fechou com o Ciro porque não curtiu o plano econômico dele, então o Ciro não quis o apoio. E aí aqui... E o Gregório meteu o pau, né, no Bivar. Olha a careta que ele fez aqui. Mas está tentando se aliar com o Luciano Bivar. Aí agora ele está dizendo aqui, olha, que depois que o Bivar fechou com o Haddad, então se tornou um fascista corrupto e sei lá mais o que. Enfim, ele está reclamando aqui dos apoiadores do Ciro, xingando o Bivar. Ok, mas e ele? Depois que o Bivar fechou com o Haddad, cadê que ele rompeu com o PT? Cadê que ele fez careta? Cadê que ele falou do Haddad? Tudo aquilo que ele falou do Ciro em relação a se juntar com o Bivar. Muitos ciristas afirmam que a ambição de Ciro segue sendo disputar com o Lula o segundo turno, o que seria mesmo muito melhor do que ter escolha entre Lula e Bolsonaro. Mas, vamos falar sério, não vai rolar. O Ciro ele pode se mudar para o Vivendas da Barra, ele pode abrir uma loja da Copenhagen para lavar dinheiro, pode andar de jet ski no Beach Park, não vai mudar. Ele vai continuar sendo visto como petista para o eleitor do Bolsonaro. Tá, ele tá falando do eleitor fanático do Bolsonaro. O cara que foi de... Porra, não tem gente que votou no Bolsonaro e que tá mudando pro Lula?
O povo não tem essa de esquerda e direita. E outra, como ele mesmo falou, o Ciro está fazendo uma campanha antipetista e antibolsonarista para pegar o chamado nem-nem, né? O cara que não é nem Bolsonaro, nem PT. E que são maioria. Então, qual é o erro? Teve, se eu não me engano, sei lá, 30% de pessoas que não foram votar, né, na última eleição, no segundo turno. Então ele vem com esse migué aqui. Quer dizer que todo mundo no Brasil que não é eleitor do Lula automaticamente é eleitor do Ciro ou do Bolsonaro? Pro Ciro pegar voto de alguém, tá, é só o Bolsonaro? E a galera, como eu falei, que sequer votou? Enfim, eu nunca vi tanta besteira ser dita em tão pouco tempo. A União Econômica não convenceram o eleitor do Bolsonaro a abandonar o Bolsonaro. Não vai ser um ex-ministro do Lula que vai conseguir. E pelo cenário de hoje, vai sim ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Isso é um puta problema. Porque talvez o Brasil não aguente um segundo turno com o Bolsonaro no páreo. Quando o Ciro prioriza o seu projeto presidencial, ele faz exatamente o que ele criticou o PT em 2018. E ele perde de vista que nessa eleição o Brasil precisa garantir a existência da própria democracia. E aí tem uma escolha à sua frente que não deve ser difícil. Ele pode seguir sendo porta-voz do antipetismo datado ou ser ele, Ciro. Que mundo é esse que o Gregório vive em que ele acha que antipetismo é uma coisa datada? E as pessoas que declaram voto no Bolsonaro, por exemplo, apenas para se livrar do PT, isso é antipetismo datado? Ainda tem bastante pessoas, sim, antipetistas. É engraçado, o Gregório esqueceu disso, do nada. E como eu já mostrei, o maior culpado pelo antipetismo é o próprio PT, que faz merda, acha que fica por isso mesmo e depois segue a vida agindo como se nada tivesse acontecido. E continua fazendo merda no presente momento. Tenta se reconciliar com o povo fazendo mais merda. Um político que vai dar ao Brasil a chance de Bolsonaro ir embora logo no primeiro turno. Sim, a essa altura já está bem claro que Bolsonaro não vai aceitar um resultado eleitoral em que ele não saia vencedor. E o Bolsonaro não está sozinho. Ele tem muitos militares, policiais, ruralistas, clubes de tiro, veículos de comunicação, máquinas de rede social e uma porcentagem grande do eleitorado que vai concordar que, caso... Mentira! Caralho da mentira! Que porcentagem grande de eleitorado é essa? Só quem é a favor dessas merdas de AI-5, de golpe e o cacete, é um núcleo pequeno. Inclusive no vídeo o Gregório fala que tem um monte de gente que tá com ele, miliciano, militar, boa parte do seu eleitorado, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele dá uma lista grande, mas ele não mostra nenhuma evidência do que ele tá falando. Mas vamos analisar aqui a fonte, né, entre aspas, que o Gregório usou. Observa que em todo esse momento que ele ficou falando disso, tem um monte de gente que tá com ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele vai querer dar golpe, blá blá. A única fonte que ele mostra nesse tempo todo que ele fala disso é isso que tá aqui na tela. Então agora vamos dar uma olhada nesse texto e vamos ver se o Gregório está mais uma vez se fazendo de morto para comer o cu do coveiro ou não. O Estado de Minas, 16 de maio de 2021. Bolsonaro não aceitará a derrota para Lula em 2022. Está aqui, Estado de Minas, 16 de maio de 2021. Bolsonaro não aceitará a derrota para Lula em 2022. É o mesmo artigo. Aqui só o que fala é que o Bolsonaro não vai aceitar. É semelhante ao que o OAS fez, e nem por isso deu golpe. Em Brasília, o presidente voltou a afirmar que só uma fraude poderá dar vitória ao ex-presidiário petista. Para o maníaco do tratamento precoce, o chiqueirinho do Alvorada representa o povo. O Brasil não se resume à bolha bolsonarista, e a maior parte dos brasileiros parece não concordar, nem estar disposta a aturar mais 4 anos de negacionismo, incompetência, autocracia e estupidez. Aqui ele não fala nada sobre apoio militar ou de qualquer outro tipo de apoio, ele está falando estritamente do apoio da população, que o Bolsonaro não tem e do qual ele precisaria. E aí, o brilhante Gregório usa isso aqui como uma fonte para dizer que o Bolsonaro vai dar golpe sim. Vamos atacar o ponto principal, do Exército. Para General Chagas, eventual golpe de Bolsonaro não teria o apoio de militares da Ativa. Bom, Paulo Chagas é um general da reserva, passou 38 anos na Ativa, no Exército, e ele afirma que, 36 anos depois da ditadura, os militares da Ativa não apoiarão medidas autoritárias como o cancelamento de eleições. Então, abre aspas aqui para ele. Tem que olhar para o Exército e os generais do alto comando. Se o comandante tomar uma posição contrária ao alto comando, ele vai ficar sozinho, vai dar uma ordem que não será cumprida. O general diz que o presidente confunde a opinião pública ao inchar seu governo de militares para passar a ideia equivocada de que teria respaldo militar nos conflitos com o Judiciário e Congresso. Aqui uma pergunta para o general. Bolsonaro se comporta como quem conta com os comandos militares da Ativa caso adote medidas autoritárias. Ele tem apoio? Resposta: não, não tem. Você pode imaginar que certamente a maioria dos militares votou nele individualmente porque entenderam que tinha de afastar a corrupção da política. Tenho conversado eventualmente com um ou outro do alto comando do Exército e dito que não devem se preocupar com essas coisas. Um deles me respondeu: General, o Exército não mudou. Isso aí é conversa de político, não entra aqui. Quem vai dar a definição do Exército é o alto comando, formado por 17 generais.
a única possibilidade de intervenção nunca seria interpretada como golpe. Só se chegar a um estado de anomia, onde não tenha mais leis, onde o país tenha virado uma esculhambação total, como estava o Haiti. Enfim, aí continua. Aqui, os generais que estão no governo não exercem influência na tropa? Resposta: militar que ocupa ministério não tem mais vínculo nenhum com a força, porque exerce função sem relação com o meio militar da ativa. Mais outro aqui. Ex-ministro da Defesa afirma: tentativa de golpe não duraria 24 horas. Essa aqui é uma entrevista com o ex-ministro da Defesa do governo Dilma, o Aldo Rebelo, que é um dos poucos políticos de esquerda que tem interlocução e o respeito dos meios militares. Para Aldo, há alguns sinais marcantes desde os primeiros ensaios golpistas de Bolsonaro que precisam ser observados. Ele se refere ao discurso que o presidente fez em 2020, em uma manifestação em frente ao comando do Exército em Brasília, em um ato que pedia intervenção militar. Aí ele fala aqui: quem prestou atenção ao comício realizado pelo presidente da República nos portões do comando do Exército deve ter percebido, na época, a ausência do ministro da Defesa, do comandante do Exército de então, bem como de qualquer militar usando farda. A alta hierarquia militar estava desaprovando o gesto do presidente. Para Aldo, o Brasil de hoje está longe de reunir as condições que tornaram possível o golpe militar de 64. Naquela ocasião, recorda ele, o movimento golpista contava com o maciço apoio dos empresários, da Igreja com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da imprensa, da classe média e mesmo de setores do movimento sindical e estudantil. Externamente, tinha o apoio dos Estados Unidos e, claro, dos militares. Hoje, nada disso se observa, considera Aldo. Os eventuais apoios que o Bolsonaro pode ter para uma aventura golpista não são institucionais, mas somente de alguns setores mais radicais, que são aquela groselha que o Gregório estava falando lá. Os Estados Unidos já avisaram que não apoiariam tal situação, e mais do que isso, desestimulam. Como instituição, as Forças Armadas não apoiam, nem a sociedade organizada. Restam setores isolados da militância mais radical de extrema-direita e grupos isolados nas polícias e milícias. Uma aventura golpista não contaria com base política e social para sustentá-la por mais de 24 horas, aposta Aldo. Foi uma matéria do Rodolfo Lago, do Congresso em Foco. Mostrar só mais uma aqui, né, para reforçar ainda mais essa questão, que o ponto principal da viabilidade de um golpe seria o apoio das Forças Armadas, certo? Antes de qualquer coisa. Pelo menos no que diz respeito a executar o golpe na prática. Militares, não contem com as Forças Armadas para golpes. Os militares da ativa podem reclamar do Supremo daqui, criticar o Congresso dali, mas 10 entre 10 oficiais da ativa rebatem firmemente qualquer possibilidade das Forças Armadas participarem de algum tipo de golpe, como impedir as eleições. Isso é coisa do Bolsonaro, não tem nada a ver conosco, dizem todos com a mesma convicção. Então aqui, os generais de 4 estrelas que compõem o alto comando veem com clareza o que milhões de brasileiros veem e também criticam Bolsonaro. Eles também são cidadãos, ouvem, veem, leem e acham um absurdo os ataques do presidente a vacinas e máscaras, por exemplo. Bom, então aqui ele fala de novo que os 4 estrelas da ativa, né, o pessoal do alto comando, não querem confronto com o Planalto, até porque podem estar de olho numa boa embaixada ou uma gorda estatal quando passarem para a reserva. Mas sem essa de golpe. Aqui é uma matéria do UOL. Grupo que reúne empresários trabalha por união da oposição contra Bolsonaro. Aqui mais uma, da Isto É. Bolsonaro perde o apoio dos empresários por causa dos erros na economia e o fracasso no combate à pandemia. Empresários e investidores protestam contra o governo. Banqueiros e empresários voltaram às ruas pela primeira vez desde o impeachment da ex-presidente Dilma, neste domingo, 12 de setembro. Isso aqui é do ano passado. Voto em qualquer um que não seja o Bolsonaro, diz um dos investidores. Bom, sobre apoio popular, eu já mostrei, né, também algumas matérias, acho que não precisa me estender nesse detalhe. Então, Forças Armadas não tem apoio, empresários não tem, mercado financeiro não tem, do povo não tem. Dos Estados Unidos também não tem. Estados Unidos alertaram para possível golpe de Bolsonaro em outubro, diz revista. Essa aqui é uma matéria de maio de 2022. Na verdade, aqui é uma ameaça ao Bolsonaro. Um artigo do governo dos Estados Unidos alerta sobre a possibilidade de golpe do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de outubro, conforme informações da revista Veja. O texto defende que o presidente Joe Biden alerte o Brasil sobre as consequências diplomáticas e sanções comerciais caso não aceite o resultado do pleito. CIA pediu que Bolsonaro pare de questionar as urnas. Aqui tem outra matéria. Estados Unidos voltam a avisar Bolsonaro que não aceitarão um golpe. Bom, então me diz, de onde vai sair esse golpe? Como? Só para relembrar, o golpe de 64, como era uma condição totalmente diferente da que a gente tem hoje. Prometo resumir ao máximo. O Jango ganhou a antipatia de vários setores devido às reformas de base que ele queria implementar. Ele queria reforma agrária, reforma eleitoral, para que analfabeto pudesse votar, por exemplo,
assim como os militares de baixa patente, reforma bancária, reforma tributária e uma reforma constitucional para poder implementar essas outras. Ele queria também a emancipação econômica do Brasil. E essas reformas resultavam em dois problemas. Um é que o pessoal tirava ele para comunista, né? Esse negócio de falar de reforma agrária, de beneficiar analfabeto, era coisa de comunista, né? E eles estavam em plena Guerra Fria. Cuba já tinha se aliado à União Soviética, né? Rompido com os Estados Unidos, então tinha todo esse negócio de como os soviéticos se expandiriam para os países sul-americanos. Mas não só isso, essas medidas também iam de encontro aos interesses das elites, né? Elite financeira, elite industrial, incluindo os Estados Unidos. Porque o Jango tinha proposta para que as empresas americanas no Brasil passassem a ter um lucro menor em detrimento ao interesse nacional. Não seria mais a farra deles fazendo o que quisessem no Brasil. Sobre a adesão do Exército, já desde 54 aconteceram várias crises militares, mas que nunca deram muito em nada porque a maioria das Forças Armadas se mantinha no lado da legalidade. Porém, no governo do Jango, houve algumas revoltas, algumas reivindicações por parte de sargentos, de marinheiros, nas quais o Jango sempre se punha ao lado dos trabalhadores, né, dos revoltosos. E ele anistiava a galera e tal. Então, o alto comando das Forças Armadas considerava o Jango como alguém que estimulava a indisciplina das Forças Armadas, tendo sido o evento derradeiro para a adesão dos militares à revolta dos marinheiros que aconteceu no dia 25 de março. Então, ele era encrencado com o mercado financeiro, com o empresariado de uma forma geral, com os Estados Unidos, com o Exército. E aí eles inventaram aquela marcha da família com Deus pela liberdade para conseguir a adesão popular. Tu vê que essa galera não fazia a menor ideia do que estava se metendo, porque tem aqui faixas, né, escrito: lutaremos pela Constituição, o Brasil não será uma nova Cuba, né, o que comprova que existia realmente um medo do comunismo naquela época. Com foguetes viram a lua, conosco viram estrelas. Comunismo não, democracia sim. Só a democracia para o Brasil. Enfim, era um delírio de que o Jango comunistaria o Brasil. Eu estou insistindo aqui em mostrar como era a situação em 64, porque as pessoas fazem comparações que não tem nada a ver, por desconhecer totalmente o que aconteceu naquela época. Então, não tem mais risco de comunismo, pode apostar. O Brasil majoritariamente já se tocou, em qualquer setor que seja, em qualquer elite que seja, já se tocou que com o Bolsonaro é pior do que com qualquer outra opção. Estados Unidos está contra, então pode ficar tranquilo. União Europeia não tá nem aí pra essa merda. Estados Unidos já mandou recado que vai ter sanções. Então, mesmo que ele tivesse força militar, ele não vai dar um golpe sabendo que ele vai sofrer sanções dos americanos, que aí ele vai se ferrar muito mais do que simplesmente entregando a faixa e pronto. E se por acaso, mesmo depois de todos esses argumentos que eu mostrei, todos esses fatos que eu apresentei, tu acreditares que tem um risco sim do Bolsonaro dar um golpe, dá uma pesquisada em veículos de análise política que tenham um bom contato com os militares. Só toma cuidado para não cair numa cilada tipo essa do Gregório, que ele fala, não justifica nada. Só fala que vai ter porque vai ter e pronto, porque ele tá falando que é. E coloca na tela uma manchete cujo texto contraria aquilo que ele está defendendo. Observa que, por exemplo, para ele justificar uma piadola besta sobre Tropicaliente, fez toda uma pesquisa, viu que a novela passou na Rússia, ajudou o Boris Yeltsin a se eleger e uma caralhada toda. Para fazer uma piadinha com uma novela. Ele faz toda essa pesquisa. Agora, para sustentar a ideia do golpe aqui, que é o ponto central, né, desse programa, e o idiota não sabe explicar o risco de golpe. É porque ele sabe que é mentira. E ele vai falar mais merda aqui agora, presta atenção. Dá que, caso o Lula saia vencedor, a eleição então não vale, tem que melar tudo. Mas existe uma diferença enorme entre derrotar Bolsonaro no primeiro ou no segundo turno. E não se trata de humilhar Bolsonaro logo no primeiro round. Não, pelo contrário, a vitória de Lula não seria humilhante no primeiro turno, provavelmente seria apertada, seria pouco mais de 50% dos votos. Não é isso. Para falar que foi fraude, o Bolsonaro, ele teria que invalidar a eleição de milhares de pessoas e de quebra de toda a sua base aliada, isso seria bem complicado. Mas no segundo turno, se Bolsonaro chegar lá, um centrão reeleito, 3 semanas só para ele programar o golpe, Bolsonaro tem condição de desestabilizar completamente a democracia. Infelizmente, o Ciro já disse, mais uma vez, que não tem conversa. Isso não tem sentido por 2 motivos. Uma é o que o Ciro fala no debate, que é o seguinte: se uma premissa para o golpe é o questionamento da legitimidade das eleições, ora, o primeiro turno geraria então sim motivo, porque seria uma vitória apertada de qualquer forma. E sendo não apertada, o Lula nunca ganhou no primeiro turno, nem quando ele estava no seu pico de popularidade, quando ele saiu do governo com mais de 80% de popularidade, né, para reeleição. E aí depois veio o impeachment da Dilma, veio a prisão dele, desemprego, causa econômico, cacete. Então como é que agora ele vai conseguir um negócio desse? Aí ele ganha o primeiro turno e acha que o Bolsonaro não vai chiar com isso?
é mais fácil não questionar no segundo turno. Outra coisa, essa ideia de que no primeiro ele não iria fazer por causa dos aliados, né, que se elegeram por aí, Brasil afora. Foda-se. Governador também tem segundo turno. E aí, se tiver... Imagina, tem vários aliados dele concorrendo para governo estadual. E aí os caras vencem a eleição no segundo turno. Enfim, já tá ganho. Só falta sentar na cadeira e começar a governar. Aí ele chega lá, não, bora cancelar essa parada aí. E aí, como é que fica? Essa parte ele não fala. Não tem pra onde correr. Na live, quando chegou nesse assunto, o Gregório calou a boca, não soube o que dizer e mudou de assunto. O cirista, ao contrário disso, ele tem a chave para salvar o Brasil dessa tragédia. Sim, porque o Ciro tem 8% de eleitores animados, militantes, comprometidos com a democracia. Eleitores que muito provavelmente ajudariam a derrotar o Bolsonaro no segundo turno, mas que poderiam salvar a democracia. Segundo turno, né? Eu já vejo o pessoal aí fazendo altas movimentações de voto nulo no segundo turno. Ainda mais depois, inclusive, muitos confirmaram isso depois de ver esse vídeo merda dele aqui. Ou seja, ao invés de servir para pegar voto do Ciro pro Lula, no máximo ele vai conseguir pegar voto do Ciro pro nulo, caso o Ciro não vá para o segundo turno. Primeiro. E aí está o dilema dos eleitores de Ciro Gomes. O plano de vocês sempre foi tirar Bolsonaro do segundo turno para disputar com Lula um projeto de país. Mas a essa altura está ficando bem claro que só tem um jeito de tirar o Bolsonaro do segundo turno. É fazer Lula ganhar no primeiro. E aí sim, uma vez salva a democracia, a gente consegue ter chance de fazer pressão para quem sabe avançar aquilo que o Ciro tem de melhor, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E forçar que Lula comece a fazer o que o PT nunca fez enquanto esteve por mais de 12 anos no poder. Taxar grandes fortunas, reindustrializar o Brasil, enfrentar o baronato rentista, seja compondo com o governo, seja batendo forte no Lula para eleger o Ciro em 2026. O Lula não tem projeto nenhum. Aí quer que pegue o do Ciro. Ok. A grande questão é, de novo, se o Lula nunca fez, por que iria fazer agora? Segundo, se ele reclama da base do Ciro aliada que o impediria de executar o seu plano, de onde esse verme nojento tira que com a base do Ciro não daria pra rolar a parada, mas com a base do Lula sim? Pô, quem ele pensa que engana com esse discurso? O cirismo pode vencer sem que o Ciro vença. Porque Ciro, ele também é uma ideia. Cirista, você provavelmente não vai eleger uma rosa, mas você pode contribuir para a chegada da primavera. Porra, vou votar no Lula agora só por causa dessa poesia. Você pode não eleger uma rosa, mas pode contribuir para a primavera. Eu fico pensando quanto tempo ele precisou bater cabeça para sair essa merda aí. Esse foi o Greg News. Vai se fuder. Tomar no seu cu. Passou meia hora contando mentira sobre o Ciro, fazendo um monte de distorções, fazendo uns deboches irritantes. Aí depois vem com essa. Você pode não eleger uma rosa, mas sei lá o que, a porra da primavera. Só soube meter a rosa no teu cu, sem tirar o espinho, imbecil. Bom, a minha conclusão sobre esse vídeo é que ele não passa credibilidade nenhuma com esse monte de mentira que foi contada, um monte de desculpa furada. No ponto derradeiro do vídeo, onde ele vai falar que tem que todo mundo votar no Lula por causa do risco de um golpe e tal, ele não justifica a porra do golpe, só fala que vai ter porque ele acha que vai ter. Primeiro ele fala que o plano do Ciro não é um plano de governo, não é um programa, é apenas um livro de autoria própria, mas depois ele fala sobre eleger o Lula e encher o saco para que ele aplique o plano do Ciro. Enfim, é sem pé nem cabeça do começo ao fim e eu realmente fiquei muito surpreso e, claro, frustrado com essa desonestidade toda do Gregório. Eu realmente não consigo mais nem assistir Greg News, eu assistia com frequência, mas agora não tem como, porque como é que eu vou saber se o cara tá mentindo ou não? Vou ter que assistir o negócio e ficar sempre com o Google do lado para confirmar cada coisa que ele fala? Eu tava precisando fazer um outro vídeo comentando as mentiras que ele conta pelo Twitter, nessa mesma situação aqui, contra o Ciro, falando um monte de merda, e a live dele com o Ciro, mas eu não sei realmente se alguém ainda tem interesse nisso. Eu sei que eu falei ao longo do vídeo, queria fazer, mas pensando melhor, não tenho certeza se vale mesmo a pena, se não é notícia velha demais. Então, sei lá, quem tiver interessado nisso, demonstre expressamente o seu interesse, não necessariamente aqui nos comentários, mas pode ser também pelo Twitter, pelo grupo do Telegram, onde achar mais conveniente. E para receber notificações dos próximos vídeos, basta se inscrever e ativar todas as notificações. Logo mais eu vou publicar cortes desse vídeo aqui, né, que ele ficou muito longo. Então vai ficar mais fácil para compartilhar com aquela galera petistosa que a gente tanto gosta. Se quiser manter contato pelas minhas redes sociais, todas elas têm o mesmo nome de usuário, que está aqui embaixo, @meio de um sal. Então até a próxima.